Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Sua cidade e seus valores, comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 16 de julho de 2016. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia, tá certo? Bom, quero começar cumprimentando aqui o nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e também o presidente das organizações fluminenses, Alexandre Torres. Esse é o homem, hein? Bom, pô, caramba! Bom dia, Dudu! Bom dia, Nelson. Bom dia, amigos e amigas ligados aqui no som da nossa Fluminense, Nelson. Tá legal. Bom, opa! Tá com sono, Zé Carlos? Bom dia. Ah, garota, hein? Bom dia, Nelson. Bom dia, Dudu. Bom dia, família Fluminense 540M. Estamos aí, estamos de volta, né? Descansei um pouco, né? Mas estamos de volta pra atividade, né? Eu pensei que você ia tirar aqueles 6 meses de maternidade, mas não deu, maternidade, né? Não, aproveitar, mandar um bom dia pro meu amigo Mestre Vitor, rapaz. Encontrei o mestre, né? Mestre Vitor. Também pro rapaziada dos transmissores, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, o Paulo e o Roberto lá nos transmissores. Bom dia, meu amigo, o diretor de programação, Christian Ferraz, aqui da Rádio Fluminense. Um bom dia a todos. Bom, a gente tava com saudade de você, né? Não. Falaram aqui na semana passada que você tinha feito uma cesariana. Bom, cesariana. Não é cesariana, não. O negócio tava. Já dava pra ver. Tava bravo, eu tive que me afastar, entendeu? Cuidar da saúde, que o fundamental da gente é a saúde. Sem a saúde, tá ferrado. Pantera tá com a cor melhor. Também é uma praia aqui. Tá certo. Bom, peguei uma praia. Quero mandar aqui um abraço pro nosso grande amigo Jesuíno Dias, que está no nosso escuta, nosso amigo Edson de Oliveira, né? E mandar um abraço também pro Lúcio Carlos, grande Lúcio Carlos, pra ele e sua esposa Raíssa, né, que estão lá no nosso escuta. Tô te devendo as fotos, hein, meu amigo? A nossa amiga Eliana Marques, tá sempre no nosso escuta. A Celina Alves lá no Zumbi, né? O Beto da Garagem, também o Marco Rodrigues está na nossa escuta, o João Gustavo também na nossa escuta. Quero mandar também um abraço aqui para Ângela e Josias lá no Jardim Catarina, que estão nos ouvindo. Estão lá ligados? Tá ligado. Tá ligado na gente, não é isso? Bom, eu quero mandar aqui um abraço também para Elga Mansur, ao presidente da UAB de São Gonçalo, nosso amigo Eliano Enzo, também ao nosso presidente da UAB de Niterói, Toninho, grande Toninho. Bom, tem algum bom dia aí, Zé Tem Carlos? sim, rapaz. Tá lá em Maricá, curtindo a gente lá na sua oficina, o cantor Ricardo Pop, né? Ricardo Pop no município de Maricá. Alô, Ricardão, grande abraço, amanhã estaremos juntos, hein? Ricardo Pop lá em Maricá, curtindo o nosso programa. Mandar um abraço também para Serginho Total, Celeste Carvalho, também curtindo grande o programa. Serginho, você já falou, meu amigo Jesuíno Dias também. Dark de Freitas, alô Dark, um grande abraço, estive com Dark. Um abraço, Dark. O vovozinho. Tá de plantão Liberto, hoje. tá de plantão, tá de né? plantão. Mandou um abraço também, vovozinho. Ligadinho, né? Que legal, hein? Você sabe que nós temos o vovozinho do Leste Fluminense e o vovozinho de São Gonçalo. O vovozinho de São Gonçalo é o Gliberto, né? E o vovozinho do Leste Fluminense é o Jesuíno Dias, rapaz. Meu companheiro Jesuíno Dias, vovozinho do Leste Fluminense. Tem isso também? Tem isso. Separação, verdade. Tô falando. Mas eu não sabia, não. Mas tem. Vovozinho do Leste Fluminense.
É separado por ideologia ou o que é? Meu irmão, então eles são... É um para uma área, outro para outra. É questão ideológica? É questão ideológica. Alô, Dark, grande abraço, meu irmão. Pessoal, gente boa, gente boa. Tudo gente boa. Maranhão, rapaz, Maranhão também, rapaz, lá no Joque, ligado na gente. Caílza do Joque também, ligadinho, né? Bom, tá ligado. Ih, rapaz, tem uma patota aqui ligado com a gente. Gostou da patota, Zé Carlos? Quem Nós é temos patota, aqui Reinaldo pessoal? Félix, está ligado com a gente. Dilson de Souza, aquele abraço. Carlos Alberto Cruz, Bete do Vale, Dalva Fraliche, Fraliche, nome brabo de falar. Glória de Melo, Sueli Silva, Rogério Saraiva, Marcelo Araújo, Ângelo Marcelo, Leandro Souza, Marcão do Coco e Boaz com Z e Boaz com S. Mandar um abraço. Brincadeira, aquele abraço. São pessoas que estão curtindo já o nosso programa, Zé Carlos. E a gente manda aquele abraço, né? Mandar um abraço também pro doutor Edilson dos Santos, estive ontem com ele, doutor Edilson dos Santos, secretário de saúde do município de Itaboraí, o Moraes, o motorista, né? Pessoal, gente boa. Gilvan Anésio, que é o subsecretário de saúde. Também. Zé Carlos, nós já temos aqui muitas pessoas respondendo a nossa enquete, né? Que acabamos de sair de um evento aí, de uma eleição acirrada, né, entre Rodrigo Maia, né, que é do DEM, e o Rosso, que é um outro partido lá, não sei se é PDS ou PSD, não sei, que é do timaço de Eduardo Cunha. Bom, e a gente fez a seguinte pergunta, Zé Carlos. Então, se nessa... sabemos que o Rodrigo Maia foi eleito um homem de direita, né, do DEM, foi eleito com a votação da esquerda, né? E, segundo diz, articulado por dois partidos considerados de esquerda. E aí a gente fez a seguinte pergunta: será que Lula saiu fortalecido com a eleição do filho do César Maia, do Rodrigo Maia? Essa é a nossa pergunta. Daqui a pouco a gente vai ler isso aqui. Mas vamos para o nosso... Vou dar bom dia aqui o nosso amigo Zenóbio Fonseca, que está presente aqui, o professor Zenóbio, né? E obrigado aqui pela sua presença, Zenóbio. Nelson Carneiro, é muito bom estar aqui na Rádio Fluminense, nesse programa que tem uma audiência incrível aqui na nossa região. E eu tenho uma alegria muito grande nesse dia tão bonito, tão maravilhoso, para estar aqui falando com esse seu público tão querido aqui da nossa cidade de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Maricá e os municípios de Itaboraí, etc. E pelo Brasil afora, porque essa AM não tem limite. Não tem limite, é verdade, é verdade. Há poucos dias eu fui no estádio de Minas, mandando tudo que era canto lá, estava sintonizado. Bom, eu quero mandar um abraço aqui para o aniversariante. Nós estamos aguardando a presença aqui do nosso Marco Paulo e também de Gustavo Fuscaldo, né? Daqui a pouco a gente está presente aqui em nossa programação. Quero mandar um abraço aqui. Está aniversariando hoje o vereador Renatinho do pessoal, aquele abraço. O Hamilton, né, lá do Escondidinho, né? Ô, Hamilton, aquele abraço, amigo. Grande amigo do nosso Oswaldo Mendes, aqui também manda um abraço. Tá aniversariando também minha prima lá em Friburgo, Edneia do Vale, né? A Carla Simões aniversariando. A Tratino Costa, que também aniversaria hoje. Vinícius Martins. E a minha esposa Leni Moraes Carneiro está aniversariando hoje, cara. Eita, hoje tem festa. Hoje tem tudo que você pode pensar. Hoje tem festa. Tá certo. Sabe que alguém tem mais tem aniversariante aí? O guarda municipal de São Gonçalo, né? Meu amigo Lauro Menezes aniversariou na última quarta-feira, né? Sim. Lauro Menezes, na quarta-feira, isso aí, na quarta-feira, dia 18, ele aniversariou, né? Nosso amigo Lauro Menezes, guarda municipal do município de São Gonçalo, que tá sofrendo, meu filho. O pessoal tá sofrendo, viu? O guarda municipal tá sofrendo, meu irmão. Negócio de grana tá ruim o negócio. Tá ruim pra eles, tá ruim pra nós também. Não é isso? É por isso que eles estavam na frente da prefeitura fazendo aquele protesto? Fazendo aquele protesto e tudo. Eu sei que a Alcântara tava o maior tumulto, sem guarda não tinha como, né? Valeu, Lauro, um grande abraço. Vamos dar um bom dia aqui ao nosso amigo Gustavo, que de repente ele tem também aniversariante. Eu sei que o Zenóbio tem ali, daqui a pouco ele vai falar. Bom dia, Gustavo. Nelson, tudo bem? Hoje é dia de feira orgânica em Campo de São Bento, cheguei Feira orgânica? Isso. Dia de levar a patroa pra feira. Tá certo. Olha,
Aniversariantes nós sempre temos, né? Sim. Agora aqui, o Facebook que ajuda a gente, né? Dos amigos. Dos amigos. Hoje fui procurar minha mulher aniversariante, não achei, ela não botou, escondeu a idade, né? Vamos lá, Zenobio, Hoje tem você festa. tem aniversariante, daqui a pouco o Eu Gustavo fala tenho dele. a querida Suelen, da Comunidade Livre, uma igreja onde a gente tem convivido com uma grande alegria, faz aniversário hoje, de forma muito especial. Suelen, um beijo querido pra você é muito especial pra todos nós. Leva um abraço aqui de toda a nossa equipe, né? Olha, hoje, É, aniversaria João Felipe Neto, Alan Rocha, Aline Faria. E ontem, fazer um destaque especial, vereador Renatinho, do PSOL, fez já até aniversário falando ontem. aqui também, E isso o aí. Maurício Martins também, Adilson advogado, fez aniversário Leva aí ontem. o abraço da toda a nossa equipe, né? E nós estamos aguardando aqui a presença também de Marco Paulo, né? E a gente estamos aguardando aqui e nós já temos algumas Ô Nelson, aqui também tá aniversariando hoje a Tatiane Gomes. Ela também que é uma parceria aqui do Facebook, a nossa amiga aqui no Facebook, Tatiane Gomes, está aniversariando hoje. Tá certo. Nós estamos com a enquete aí, já vou lá ler aqui algumas respostas. Nós perguntamos se com essa eleição de Rodrigo Maia, né? Com a articulação da esquerda, né? Junto, né? Que acho que sem o PT e sem o PCdoB ele não teria essa votação expressiva. Se Lula sai fortalecido dessa campanha. Afinal, bom, seria uma forma bonita de jogar a toalha, a esquerda entregando a direita de mão beijada. Bom, tudo bem. Aí vem aqui o nosso amigo Marcelo Saraiva e diz assim, não, foi um erro político parte da esquerda ter votado nele. Tinha que ter saído do plenário, mas tem um erro de origem, que não tem como aprofundar aqui. Forte abraço, Nelson, bom programa. Bom, nós temos também aqui a fala deixa eu ver aqui do nosso Eliano Enzo, ver o que o Eliano tá falando aqui, ele mandou até um áudio pra gente, aí procurar aqui é complicado, né? Tá certo, né? Gosto, Eliano Enzo, vamos ver o que o Eliano Enzo disse aqui. Bom, daqui a pouco eu acho o Eliano Enzo. Seu destaque da semana, Gustavo? Destaque da semana não teria como ser diferente. Plano Nacional, a eleição do novo presidente da Câmara, que tirou a cefalia bizarra, né, que imperava na direção daquela casa. E aqui em Niterói a gente não pode deixar de registrar, melhor falar a Zenobio sobre o assunto, mas a rejeição da ideologia de gênero aqui no município de Niterói. É uma questão, penso eu, de cunho de assistência social e não de educação. Mas o Zenobio falará melhor sobre o assunto aqui. Seu destaque, Zenobio? Meu destaque é a vitória da família aqui na cidade de Niterói. O Plano Municipal de Educação foi derrotado na questão da ideologia de gênero, orientação sexual. E o Jornal Fluminense, de forma brilhante, botou na capa do jornal de ontem a chamada Niterói sem gênero, ou seja, as famílias venceram através dos votos dos vereadores. Quero parabenizar cada um dos 13 vereadores que votaram a favor da família, dizendo não à ideologia de gênero, a educação, o Colégio Niterói está livre desse chaga, desse mal, dessa ideologia partidária dentro de um marxismo cultural que estavam tentando destruir a educação de Niterói. Ia ser também no âmbito privado, né, Zenobio? O pessoal não ficou na dúvida ainda sobre isso. Havia uma dúvida, doutor Gustavo, em relação a isso, com certeza, de que isso só era colégio público. Na verdade, não. Isso é no colégio público e no colégio privado. E oriento a você que é pai, mãe, responsável pelo seu filho no colégio, que procure olhar o projeto pedagógico da sua escola, porque nós estávamos lá ontem na Câmara de Vereadores e uma mãe ao nosso lado nos procurou, inclusive chamei o vereador Bruno Lessa, nosso amigo, o vereador Betinho, para que essa denúncia fosse formalizada a eles, de que o Colégio Itapuca, um colégio na qual eu estudei, aqui um colégio conhecido na cidade de Niterói, está promovendo esse final de semana uma festa onde os meninos tinham que se vestir de menina e as meninas se vestir de menino. E a sua mãe estava indignada com isso e levou essa denúncia à Câmara de Vereadores. E ela disse que nessa sexta-feira estaria indo no colégio, ontem, fazer uma reclamação dizendo que isso fere princípios e a sua educação moral, porque isso não tem nada de pedagógico. Imagina só, pegar uma adolescente, uma criança de 10 anos de idade, mandar ela se vestir de menino.
pensando que era uma menina, e passar a festa toda trajada dessa forma, como se isso fosse uma questão cultural, ou seja, uma aberração. Se você é aluno do Colégio Tapuca e tem também, sabe dessa história, ligue aqui para a Rádio Fluminense 540 AM e fale conosco, denuncie isso, porque isso não é admissível, uma criança onde tem a sua vulnerabilidade emocional, mental, passar por esse tipo de coisa. Até porque, Gustavo, se a pessoa é maior de idade, tem a sua formação, intelecto formado, ela é livre, ela pode ser o que ela quiser. Agora, uma criança não. Bom, ser obrigado é outra situação. Mas, olha só, eu quero que vocês analisem, por exemplo, a discussão é a orientação sexual da menor na infância, não é isso? Isso. Bom, tudo bem, nós sabemos que é meio complicado. Mas a criança também aprende na rua, não é isso? Aprende na rua. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Aprende na rua o quê, Nelson? Olha só, Bom... Não, vamos esclarecer, eu tô jogando. Não, tô jogando. Porque na rua eu aprendi a jogar bola de gude, jogar peão, jogar pula-pula. Né? Não, mas peraí, deixa eu acabar de formalizar. Calma, vamos por parte. Não, uma criança aprende orientação sexual também na rua. Ou vocês não foram crianças? Não é isso? Eu fui criança, mas não aprendi isso não. Deixa ele falar aqui que eu vou pra Nelson, você. É um tema que requer... Não, mas eu quero saber assim, a diferença dessa orientação dentro da escola para a criança, da que a criança recebe na rua? A questão toda é quando se fala de criança, aí eu volto à questão à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco legal extremamente importante para se positivar no ordenamento jurídico brasileiro a proteção à criança enquanto ser em formação. E dividiu muito bem, criança de adolescente. E aí vem numa concepção que vem até dos sociólogos americanos, que são os teenagers. Ou seja, a partir do teen já deixaria de ser criança, passaria a ser adolescente, e aí sim estaria apto, vamos dizer assim, biopsicologicamente, a receber esse tipo de informação. A criança não, a criança tem que ser preservado, a questão lúdica da criança. A criança é dado brincar, quando muito. Sim, Nelson, esse processo de descoberta é inevitável. Mas aí essa descoberta precoce da sexualidade da criança faz com que a criança deixe de ser criança. Ela perca essa visão, ela proporciona a perda da visão lúdica sobre o mundo. E isso é uma questão que a todo custo nós, enquanto tios, parentes, próximos, devemos preservar. A ludicidade da criança. Então, quando se fala em proteção à criança, é exatamente isso. Então, não se quer aqui só obstar a questão da ideologia de gênero na tenra infância. Não é isso. É que toda questão sexual não é dada à apresentação para crianças. Não só a ideologia de gênero, mas também a educação sexual propriamente dita. Sim, as crianças estão mais precoces hoje? Estão. Mas aí então é sinal de que alguém está falhando nisso, na preservação da criança enquanto criança. Será que é a televisão que está fazendo isso? Ou seja, mas também a televisão fica lá, mas a criança assiste televisão, ela tem que ser limitada pelos pais. Né? Não é todo tipo de programação que é dado à criança assistir. Não é verdade? Então eu conclamo aqui as pessoas, os responsáveis legais, aí sim, todas as pessoas que são responsáveis, até casais homossexuais, enfim, que hoje é dada a adoção das crianças, elas têm que preservar de toda a sorte qualquer tipo de informação de cunho sexual. Essa é uma informação que para a criança não pode ser passada. E esse foi um dos principais motivos para se obstar a aprovação da ideologia de gênero no plano de diretivas educacionais, ou seja, porque a criança não pode absorver nesse momento esse tipo de informação. Eu não coloquei isso aqui em tema, porque senão um tema não era um tema. Quente. Agora, quando vocês puxaram isso aí como destaque da semana, eu não podia deixar de me enfronhar nisso aí, porque o que acontece é o seguinte, para ter essa discussão aqui sobre esse tema, eu teria que trazer alguém também do outro lado. Agora, acontece o seguinte, o grande problema que nós temos aqui é o seguinte, é que se passa que a criança, ela seria neutralizada, naquele momento você não é homem nem mulher,
Você correto? é criança, é melhor Você é conceituar criança. assim. É melhor conceituar dessa Agora, forma. eu me lembro que quando eu fui para alfabetização lá no mato, numa escola que não tinha merenda, não tinha absolutamente nada, eu e meu primo e mais algumas crianças, primeiro, antes de ser alfabetizados, já tínhamos aprendido a escrever o palavrão, escrevia naquela folha, naquela capa do bambuaçu, escrevia aquele palavrão e botava na entrada da casa dos outros. Olha só. Mas eu acho que não é essa Mas será que você tinha orientação. também um alcance do que significava aquela palavra especificamente, a profundidade semântica? Olha, tinha né? sim, tinha, porque senão eu não escreveria. Assim, Zenóbio, eu quero dizer o eu quero que seguinte. você diferencie aqui pra mim é o seguinte, o que eles queriam orientar diferente do que a criança é orientado na rua? Tá, mas eu vou Da falar isso pra você. descoberta, ele falou até muito bem que descoberta. Mas eu queria trazer assim sobre essa questão educacional. Eu sou professor há 19 anos de idade, há 19 anos, professor universitário, tenho experiência na educação infantil, sou professor universitário. E a gente verifica vários alunos que ao longo desse período tem uma formação diferenciada, seja ele ateu, seja católico, seja espírita, e nós respeitamos todos esses alunos, jovens e adolescentes e adultos já na faculdade. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que a escola ela tem uma função social de cumprir, está fundamentada no trabalho do professor. E aí vem o peso do professor na mentalidade de uma criança, do titio e da titia, quando fala algo para essa criança. E a gente acha o seguinte, que a finalidade da escola é contribuir para que o processo de humanização devem preparar as crianças para atuar como cidadãos críticos e participativos da sociedade. Tem assunto que não é para ser tratado com a criança de 5 a partir de 4 anos de idade. Por quê? Porque a escola é um espaço que propicia essas relações humanas, de modo que os alunos possam conviver com as diferenças, aprendam a respeitar, compartilhar e lidar com as pessoas e hierarquias. A ética ajuda na aquisição desses hábitos. E a gente observa o seguinte, Gustavo. Zenob, a criança não tem preconceito. A Com criança certeza. nasce sem preconceito. É Quem verdade. coloca esse preconceito na cabeça da criança? Então não há necessidade de se distinguir e nem se colocar essa ideologia nesse momento para a criança. E aí a gente vê o seguinte, que essas atitudes que elas aprendem nos colégios convergem para uma maneira própria de viver, retornar os valores tão importantes no relacionamento. Portanto, a educação não pode ser neutra em relação aos valores dos pais, trazidos pela sua formação familiar. E aí eu digo para você, o que está se discutindo, tentou-se implementar no plano municipal de educação e, estranhamente, os vereadores do PSOL diziam, não existe ideologia de gênero, não está se discutindo gênero, orientação sexual no plano municipal de educação. Dentro do pessoal tem um pastor, não tem? Olha, tem uma pessoa que tem esse que é pastor, título de não pastor. podemos citar nome. Isso, tem que ser. Não Eu não vou podemos entrar. citar nome. Assim, porque como também Eu tem. não vou entrar nessa coisa. Agora, a minha curiosidade é a seguinte: quando um pastor descobre uma criança da adolescente que ele vai crescendo, e à medida que ele vai se posicionando como gay ou como lésbica, como que é a posição, vai ser a posição da igreja nesse sentido? Não, mas- Porque na realidade, eu não estou querendo abrir nenhum confronto de igreja com esse conceito. Agora, acontece assim, como? Porque eu já tive declarações de pessoas de gay em programas meus dizendo o seguinte, que o grande drama da criança é naquele momento que ele começa do adolescente, quando ele começa a se descobrir para contar para os pais, e a questão dele não é a opção. Ele nasceu com aquele genes, que podemos dizer, é isso? Eu quero, assim, primeiro fazer um esclarecimento. A ideologia de gênero, inclusive, desbanca esse tipo de teoria que a pessoa nasce homossexual ou não. É bom nós dizermos que o ser humano é livre, o adulto é livre para suas escolhas e ele pode fazer o que ele quiser. Ponto. Agora, a ideologia de gênero, ela tenta dissociar o sexo biológico, o sexo natural, com a realidade. Ou seja, ela diz que a criança não nasce homem e mulher. O ser humano nasce como uma folha em branco neutro. Ou seja, a própria ideologia de gênero joga por terra essa teoria de que as pessoas nascem homossexuais. Por quê? Se alguém nasce sem gênero, neutro, vamos dizer assim, isso é o que eles estão dizendo. A escolha do gênero A é escolha livre. é livre, ou seja, isso vai ser construída ao longo do professor. Isso é um absurdo. Você imagina só, você... Quer dizer que então a parteira ou o médico, quando a criança nasce, que bate no bumbum, Não pode e chamar que de o pai nada. tá lá,
E quando o cara é homem ou é mulher, Ele daqui a 12 anos, é isso? Ele vai dizer assim, isso? é um ser humano. Se é homem ou mulher, a identidade sexual. Isso aí, essa ideologia que está colocando. Se ele é homem ou mulher, ou se ele é outra coisa, porque já existem catalogados no Brasil mais de 56 ideologias de gêneros, então ele vai dizer o que ele vai ser quando ficar maior. E qual é o grande absurdo disso? O grande absurdo disso é você deixar que a educação, aonde tem que se estudar matemática, português, história, geografia, formar o caráter do aluno com valores da sociedade e respeitando os valores familiares, venham tratar, que professores venham induzir a erotização. Por exemplo, tem vários municípios do Brasil aonde os professores, com o material literário orientado pelo MEC, e diz que existem vários modelos de família para uma criança de 4 anos de idade que não tem a maturidade, a vulnerabilidade emocional para tratar desses temas, incentivando inclusive a masturbação, incentivando ela a bulinar, mexer nas suas genitálias para descobrir o seu sexo, e os professores têm trabalhos lúdicos disso, livros falando sobre isso, orientando, dizendo, não fale para o seu pai, não fale para sua mãe. Nós entendemos que esse espaço da questão sexual não é para o colégio, não se pode delegar aos professores algumas atribuições que são dos pais. Você colocou sobre a questão de uma criança que é a criança, algum adolescente, alguém que, por exemplo, se acha que ela viva a sua sexualidade. Isso é uma questão de foro familiar. O professor e a professora não tem que tratar desse tema. A questão, para deixar você fazer uma outra abordagem aqui com o Dr. Gustavo, é que sobre o argumento da defesa dos direitos humanos, da não discriminação e etc., todo um nome bonito, eles vêm querer dizer que isso vai reduzir a violência no colégio, na sociedade. Não é verdade. Não é verdade, sabe por quê? Porque quando a educação ela é feita dentro de casa, de forma coerente, segundo os seus valores, vai ser uma criança que vai retribuir aquilo que está vendo dentro de casa. Você não pode chegar como professor para o meu filho e falar assim, você hoje se veste de mulher ou se veste de homem, para você ter uma experiência sexual. Eu, sinceramente, eu acho que nós vamos ter que trazer isso para um tema aqui. Eu quero discutir isso aqui, mas quero gente também do outro lado. Eu não tenho o menor receio. Todo mundo sabe. Eu sou um cara que não tenho preconceito. Eu acho que eu tenho um compromisso com isso que está aqui, que se chama microfone. Você não está dentro do armário, então? Como? Eu não sei o que é. O que você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Você já saiu do armário e você tem a sua sexualidade resolvida. Não, eu acho que sempre tive. Sempre tive. Nunca brinquei com ela. Sempre fui. Agora... o que acontece é o seguinte, eu já tive chefe gay, lésbica, tá? E eu sempre tive o maior convívio. São respeitosos. São respeitosos. Agora, vocês não me responderam o seguinte, como que um líder religioso vai tratar um cidadão quando ele descobre realmente, lá dentro da igreja, ou eu estou falando grego? Eu acho que não. Um pastor, o padre descobriu, esse aqui é gay. E aí acontece o seguinte... O que você chama de descobrir? O que você entende como descobrir? Não, descobrir o seguinte... Ou você não sabe quando o cara tem a tendência... Tem que respeitar. Eu falo a igreja respeita? Eu acho de forma muito tranquila. A igreja respeita? Eu acho que... Salvo engano, a diretiva do Papa para a Igreja Católica é que deve ser acolhido. Foi o que eu falei. Deve ser perdoado. Deve ser acolhido. A palavra é acolhido, não é perdoado. Porque tem a questão da conotação do pecado, depende da religião, né? Aí depende a Igreja de qual é a base... se posiciona no acolhimento desse indivíduo. Aí eu vejo da seguinte forma. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, certo? O Estado é laico, primeiro ponto. O Estado é laico, então ele não deve se miscuir em nenhum dogma de nenhuma religião. Segundo ponto, a reserva de consciência. O Estado não pode invadir a consciência, a crença de cada indivíduo, porque isso daí é uma garantia constitucional. Então, a questão toda deve ser resolvida, no meu modo de ver essa questão, sob o prisma de um outro pilar constitucional, a vedação ao preconceito. Sim. Então, se vivemos num Estado laico, primeiro ponto. Se há reserva de consciência, se há o princípio da legalidade de que a todos é permitido fazer qualquer coisa, salvo se a lei o obstar. Então, o homossexualismo, ele existe, não existe hoje. Né? Ele já existe desde que existe o homem. Se é origem genética, se é uma questão de desvio comportamental, se é uma questão hormonal, isso aí até foi o que você colocou, né? Vale a pena trazer especialistas para debater sobre esses prismas. Eu, como advogado, jurista, eu coloco aqui o prisma legal sobre a questão. É uma questão de assistência social, primeiro ponto, porque deve-se dar assistência a esses indivíduos que se sentem às vezes excluídos.
Hoje a questão da homossexualidade ela é melhor vista pela sociedade por conta de filmes, por conta de novelas, por conta de livros. Então isso daí passou a ser mais comumente difundido e passou a ser socialmente aceito, o que não era há tempos atrás. E você colocou muito bem, o sofrimento daquele que se levanta. Por exemplo, um dos meus melhores amigos é homossexual. E a gente vivendo isso daí, confrontou a realidade, a descoberta dele. Você o aceita, mas não aceitaria que ele orientasse o seu filho a ser a ter uma opção. Aí é uma questão de intromissão, por exemplo. Essa que é a questão, né? Do direito dele terminar onde começa o do outro. Sei. Assim como de qualquer um. Por exemplo, ele tem o direito de ser assim, tem o direito ao convívio social de todas as pessoas, sem qualquer preconceito. Então nós temos que respeitar qualquer indivíduo sem qualquer preconceito. Por exemplo, tem no Japão, aí eu trago aqui talvez uma questão que identifique isso daí claramente. No Japão há pessoas que se fantasiam na rua e vão andando fantasiadas. Não chega a ser uma patologia, mas tem pessoas que se identificam com o gênio réptil. Então tatuam o corpo, pigmentam a esclera para ficar igual a réptil. E você vai ter preconceito com essa pessoa? Ela tá fazendo algum mal a você? Tá te incomodando talvez visualmente? É uma coisa que você não estava preparado para ver? Isso. Possivelmente, Nelson. Mas ele tem o direito de ser o que ele quer ser. Entendeu? Até teve uma resolução do Conselho de Medicina falando sobre isso, porque poderia ser considerado como um ato de mutilação essa disposição do corpo. E já está indo também socialmente aceito. Então, como é que você vai preparar uma criança? Acho que a grande questão é essa. Como é que você vai preparar a criança para essas circunstâncias que fogem do comum? Por exemplo, uma questão que o pessoal que defende ideologia de gênero fez o contraponto para mim. Gustavo, e no caso, por exemplo, de uma criança tá lá no convívio social, naquelas festinhas de criança, o que é comum, e aí uma das crianças vai à festa com pais que são homossexuais. Como é que as crianças vão se portar nesse contexto? Aí eu respondi para ele, uma questão de cunho educacional e social. Respeito e sem preconceito. Vocês me arrastaram aqui para o tema, essa curiosidade. Esse destaque de vocês. Aqui nós temos o Antônio Figueiredo, está dizendo assim. Ele falou assim, vou ler como está aqui. Esse cidadão quer acabar, então, com o bloco das piranhas. Eu acho que você falou a outra aqui. No carnaval, homem jovem se veste de mulher. Esse cidadão não ler o plano. Estão desinformados. Bom, eu quero dizer o seguinte. Se me permitir uma parte sobre carnaval depois. Não, é porque o Zé Nobre, pelo que ele falou ali, é obrigado, né? Que você falou que era obrigado a se vestir. No Colégio Itapuca. No Colégio Itapuca. Itapuca criança. Mas o carnaval é a voluntariedade, coisa, né? Eu acho uma consciência eu acho de cada indivíduo. O ouvinte aí está equivocado, deve estar ouvindo outra rádio, porque nós estamos falando de proteção à criança. E quando se fala proteção à criança, existem vários princípios constitucionais, pactos internacionais que protegem. Até a própria Declaração de Direitos Humanos, eu queria assim, rapidamente aqui, deixar bem claro para o nosso ouvinte, o artigo 26 da Declaração de Direitos Humanos diz: aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero e educar os seus filhos. Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais foi aprovado 24 de abril de 1992, no seu artigo 13, diz que cabe aos seus pais fazer com que seus filhos venham receber educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O Pacto São José da Costa Rica, de 1969, no seu artigo 12, inciso 4, ele fala muito claramente que aos pais, quando for o caso, os tutores têm o direito de que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. A Convenção sobre os Direitos da Criança também diz o seguinte, no seu artigo 18, inciso 1, parte final: caberá aos pais, ou quando for o caso, os representantes legais, a responsabilidade primordial da educação pelo desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará os interesses da criança. Uma outra coisa também, o protocolo adicional da Convenção de Proteção dos Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais, Paris, 1952, diz que respeitará o direito dos pais de assegurar a educação e ensino conforme a sua educação religiosa. O Estatuto da Criança e o Adolescente, no seu artigo 58, diz: no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança, garantido a esta liberdade da criação e acesso à fonte de cultura. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós estamos falando aqui, quando eu falo assim que é um absurdo o Colégio Itapuca, segundo essa denúncia, chegou na Câmara de Vereadores
obrigar uma criança a se vestir de menino e sem a mãe e o pai saber, porque você adentra em valores e respeito a alguns princípios constitucionais e princípios do Código da Criança, do ECA, que é a proteção integral da criança. O adulto, o maior, o Bloco da Esperança, o Carnaval, as festas movimescas são atos normais da cultura, da sociedade. A pessoa que é adulto, que é bem resolvida, se ela é homossexual, se não é o problema é dela. Isso ela é livre para curtir, para ser feliz, para vivenciar. Você estava colocando também, porque foram vários assuntos ao mesmo tempo, sobre a questão religiosa. Ora, o líder religioso, isso é uma questão de foro íntimo. Eu acredito que o pastor ou o líder religioso, quando ele está ali para pregar o amor, a palavra de Deus, segundo aqueles preceitos que a Bíblia diz. A questão pessoal da sexualidade da pessoa, ela tem que ser respeitada, porque é uma pessoa maior de idade, a sociedade é plural, temos que respeitar cada um da sua forma. A questão é impor dentro do conceito familiar de cada um valores. E, por exemplo, o Gustavo colocou que ele tem um amigo, eu tenho vários colegas profissionais. Um dos meus melhores amigos. Eu tenho vários colegas profissionais, professores universitários, colegas de trabalho que vivenciam o comportamento da homossexualidade, respeito, me dou muito bem com eles, são pessoas maravilhosas, mas quando a questão é familiar, nós temos que respeitar o núcleo familiar. Se você é ateu, tem que respeitar a forma que ele entende como família. Se você é espírita, católico, budista, não importa cristão, não importa a sua religião. O que nós estamos falando aqui, caro ouvinte, é de que não se pode, na educação, na forma onde a criança, por exemplo, a creche é a partir dos 4 anos. Você imagina só, pegar uma criança, colocar na creche e você começar a trabalhar questões antes de um tempo, de uma maturidade, onde a mente dela não está capacitada, ela não tem conhecimento, a medicina, a psicologia mostra que a criança está em fase de construção da sua formação moral, do seu conhecimento. E eu me lembro de questões que a minha professora, quando eu tinha 8 anos de idade, falava. O professor tem um papel fundamental na vida de uma criança. Ele é uma referência, ele é um exemplo para aquela criança. E aí você pega um professor que está revestido de uma ideologia, de um conceito e querer implementar isso. O dele individual. E eu tenho aqui... Eu queria ouvir, tem um ouvinte só um querendo segundo falar. para fechar esse raciocínio aqui. Aqui em Niterói, eu tenho aqui no meu tablet aqui o documento que a Prefeitura de Niterói trabalhou durante alguns anos a questão da ideologia de gênero nos municípios. Aqui em Niterói, formando professores. O Plano Municipal de Educação, que foi aprovado pela conferência, vale consignar que a ideologia de gênero sexual. Hoje no marco legal, vamos continuar. Deixa ela é no ilegal. ouvinte aqui que está esperando ali. Meu amigo Nelson Carneiro, o José Amaro de Irajá, mandando um grande abraço e parabenizando o programa. Disse que está sendo uma palestra para o jovem esse programa hoje. Tá, e o Rogério do Fonseca está aí na linha para conversar com a gente. Alô, Rogério, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro e todos da mesa. Bom Nelson, dia, Rogério. Primeiro, eu não estou com tempo para falar, não tive como falar com você esses dias todos, desde aquela campanha, aquela pesquisa que você está falando sobre merenda, né? E eu menti naquele dia que eu não sabia bem, estava induzido por uma coisa errada. Sim. A merenda do Paulo Freire está faltando sim, porque o prefeito não está enviando verba. Tá certo, mas vamos lá, vamos ao tema de hoje, está retificado. Olha, eu faço parte do SEC, da diretoria do colégio, eu faço reunião todo mensal. Esse mês tivemos na Casa Amarela aí para reunião. E eu estou vendo esse negócio de gênero e estou muito espantado porque foi feita uma coisa anunciado no dia no jornal, mas já tinha o jornal como é atrasado, já estava decidido isso. Eu acho que esse negócio de ideologia de gênero, e agora não é mais ideologia de gênero não, o LGBT é que criou isso aí, e eles não se chamam mais de homossexual, ele não fala nada disso, ele fala gênero. Então a palavra gênero está substituindo o LGBT, o gay. A palavra gay está sendo substituída pelo LGBT, dito pelo LGBT mesmo. Sim. Então, eu acho que essa ideologia de gênero, para uma criança que está crescendo na infância, é da infância que você começa a formação de caráter, você pode deturpar ou não. Depende do professor. Se o professor for homossexual, ele vai induzir sim a categoria dele, para que ele cada vez mais crescer. Então eu, como pai, estou muito abismado, não vou deixar meu filho estudar isso, porque eu acho que ele está com 14 anos e ainda não tem maturidade. Não, Niterói ainda já está fora da grade, os vereadores não aprovaram. Graças a Deus. Tá certo. Isso aqui não era nem tema, mas como veio no destaque da semana, eu estou desenvolvendo o assunto. Sabe? Mas então, Niterói, parabéns São Gonçalo... então para os vereadores que acabou com isso, porque para a pessoa que tem a 8ª série, no 9º ano, tudo bem, ele pode até discutir, conversar, falar isso, que ele tem a maturidade para decidir ou não, mas uma criança pequena
de 7 anos, a jardim de infância que iriam colocar, isso vai fazer perturbação na cabeça da criança, e o Estatuto da Família diz que a educação vem do pai e da mãe, Tá depois certo. do colégio. O colégio é o ensino. Já está precário. O ensino é que ensinar gênero às crianças. Não tem aula, Nelson. Você vai de manhã cedo, não tem professor de português. Paz, meu filho não tem, o professor não vai, e a fundação não manda professor para o colégio substituto. Então nós estamos num dilema muito grande com o colégio Paulo Freire. Tá bom, querido. Entendeu? Obrigado, É sua sobre isso que eu participação. queria falar, tá? Muito Valeu. parabéns aos vereadores que derrubaram isso, porque isso seria uma forma terrível de deturpação da família e das crianças na formação do caráter. Bom, Obrigado, tá, obrigado, ô, Rogério. Obrigado aí pela sua participação. Bom, a gente pensa que a coisa é tão simples, mas não é muito simples. Mas você, te cortei a palavra aí, ô... É assim, eu acho interessante porque eu vi alguns vereadores na discussão falando que Niterói não trata sobre gênero, diversidade na escola, etc. Eu estou aqui com um folder, né, que foi feito pela Secretaria de Educação falando tá. sobre isso. Dizendo claramente, né, dia 2/5, aula inaugural, dinâmica cultural, valorização da diversidade, a importância de falar em gênero e sexualidade na escola. Estou aqui. Isso é da onde? Aqui, Prefeitura de Niterói. Sei. Programa- Inclusive, olha, está aberto aqui os nossos microfones para a prefeitura, o Não, secretário sim, de Educação, e, quem assim, quer que isso, seja. porque foi dito isso lá. Programa das aulas, dia 9/5, diversidade. Ano passado isso. Dia 16/5, gênero. Dia 23/5, gravidez na adolescência. Dia 30/5, sexualidade. Dia 6/6, avaliação. Dia 13/6, elaboração de projeto. Ou seja, com certificados. Você pode dar o link aí? Tem Eu link, tô não? só com um folder aqui, curso sobre gênero e diversidade na escola, etapa Niterói, tá aqui, Prefeitura de Vamos Niterói. colocar no grupo lá do Facebook, o pessoal que quiser vai estar disponibilizado lá. Eu vou passar para você, tá aqui, e assim, não é só isso não, a gente tem material do governo Tá certo. federal, é muito forte, por exemplo, eu vou só aproveitar porque as pessoas falaram que isso não existe, ideologia de gênero. O governo federal tem assim, uma cartilha, um documento público dizendo orientações sobre identidade de gênero e conceitos. Está aqui também. Brasília, abril de 2012. Distribuição gratuita com dinheiro público distribuído ao Brasil todo. Ou seja, eles trabalharam ideologia de gênero sim, porque Mas eles agora falam. eu te faço uma pergunta. Por que não passou na Câmara dos Deputados? Tem questões que Aí já... é uma questão que a gente fica imaginando. De execução. Por que empurraram? Nem o Estado fez. E os municípios é que vão... É que a questão do plano de educação, a educação básica, cabe aos municípios por atribuição constitucional. Então, a previsão federal, mas de aplicação é municipal. É autônoma. Não, o doutor A Gustavo, autonomia. o doutor Gustavo está correto quando ele fala que é aplicação no município. Aplicação, por exemplo, o município ele pode seguir aquela cartilha lá, ou pode também dar uma aplicação que ele quiser aqui, de Ué, mas local. se fala da inclusão do gênero na grade escolar Sim, por municipal, exemplo, é uma autônomo. comunidade, o município É no autônomo. norte do estado, em que há a comunidade indígena, ele pode ali adotar também os critérios locais. Então, por exemplo, independente da questão do plano federal, o município de Niterói, por exemplo, se não tivesse qualquer orientação na Lei de Diretrizes Básicas ou do Ministério da Educação, ele poderia adotar Sim, independentemente e da aí, questão de ideologia de gênero. Você está coberto de razão. Mas assim, só explicando um pouquinho, mas até a própria pergunta, pegando a sua informação, porque é o seguinte, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi a Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, ela baniu, extirpou o termo gênero e orientação sexual, ou seja, no corpo da lei e no corpo também dos seus anexos. Acontece que o ministro MEC, aparelhado, quando eu digo aparelhado, ou seja, influenciado por pessoas que têm uma formação marxista, grancista. Sim, isso é um plano de Engels, desconstrução de da família, desconstrução da família e enfraquecimento do indivíduo. Porque ensinar isso é tornar o indivíduo solto e perdido de um senso coletivo. Quando você estoura o núcleo familiar... Você acha que ele seria um ponto de implodir a família? Sim. A implantação Sim, disso? a ideologia de gênero Seria? Tem parte essa da... chamado movimento de queer, desconstrução da heteronormatividade.
E assim, mas a questão, por que veio parar aqui no município? Porque o CONAI, que é o Conselho Nacional de Educação, ele, desobedecendo o que o Congresso Nacional fez, ao arrepio da lei, contrário à lei, ele mandou os anexos para todos os municípios do Brasil, enxertados de questões de gêneros, orientação sexual, influenciado por essa ideologia marxista, grancista, onde traz no bojo o movimento queer da desconstrução da heteronormatividade para a construção de uma nova sociedade com base em outros valores morais. Isso veio parar nos municípios. E é o que houve aqui em Niterói. Veio para cá um anexo, foi feita uma conferência onde foi discutido isso. E nessa conferência aqui em Niterói, tiveram várias pessoas da sociedade civil organizada, do movimento católico, lá, tentaram trabalhar para tirar a questão de gênero, levantando questões, só que elas não tiveram voz. E quando eu digo não teve voz, porque elas não tiveram condições de votar, porque elas não eram delegados, não eram diretor de colégio, não eram secretários do município. E o plano, a primeira versão, diga-se de passagem, que foi enviada para a Prefeitura de Niterói, tinha vários temas de orientação sexual, gênero ali dentro. O prefeito, em junho do ano passado, recebeu pressão de diversos, o governo, melhor dizendo, né, Niterói, recebeu pressão de diversos segmentos da sociedade e fizeram 30 mexidas no plano. E aí mudaram alguns valores, tentando, eu posso dizer assim, mascarar o termo gênero ou orientação sexual, tratando de transversalização, tratando de questões culturais, raciais, diversidades sexual. Começaram a tentar mudar um pouquinho mais na sua contextualização, estava diretamente colocado isso. Por isso que houve esse gritar dos vereadores aqui em Niterói. E é importante que se diga, eu fiquei pasmo com alguns vereadores dizendo que não existe ideologia de gênero. Por quê? Eles tentaram pegar uma questão semântica da palavra. Ideologia é algo ideal. Isso então é o gênero é algo ideal. Que a esquerda faz. Mas e como que ficou o Ministério Público? Vamos aí. O Ministério Público, ele cabe a ele zelar pela criança, pela Ela faz discussão na Câmara. A questão toda também é o seguinte, o Ministério Eu quero Público saber se ele teve posição nisso. Ele está de suíça nessa discussão. Ele está mantendo a neutralidade, eu acredito que seria necessário, inclusive que ele tivesse participado, o Ministério Público, pelo menos aqui de Niterói, que nós estamos falando porque aqui da quando votação vocês Niterói, colocam a situação aí, ele essa tinha que ter assento para interferência... discutir sobre isso. E é uma interferência coletiva, não é Sim. individual. Agora você quer ver um outro ponto interessante também, Nelson, só pra gente Eu aumentar. não sei se eu tô falando alguma coisa você tá besteira correto. aqui. Agora vamos aumentar a discussão. A gente está focado aqui na Olha discussão, só, na questão da ideologia de gênero. Olha só, o destaque de vocês, o que vocês fizeram? Calma, uma hora Nelson, de programa. Calma, que ainda tem mais. É um tema importante. Esse assunto é extremamente importante. Agora você analisa a questão do plano geral, tá? Aqui nós estamos falando de uma ponta do plano. A discussão está toda nesse ponto. Agora vamos falar o seguinte, história. Que história está sendo dada para as crianças e para os adolescentes hoje? Será que é história coerente ou uma história também dogmatizada? Isso também é um ponto de extrema relevância na discussão, porque a formação total está sendo manipulada. Com essas diretivas de educação, eles estão querendo, por exemplo, heróis da pátria, tido como heróis da pátria de cunho militar, viraram vilões da pátria. Isso é um ponto também interessante. A história não está sendo passada com neutralidade, ela está sendo passada sob o prisma de uma ideologia, isso é muito grave. Então você está prejudicando a formação de vários indivíduos, aí, uma geração inteira talvez venha a ser perdida por conta disso. E você não está impondo valores positivos para essa criança, por exemplo, formações morais, formação dele enquanto cidadão. É muito mais proveitoso, ao invés da nós aqui estarmos discutindo sobre ideologia de gênero, que é uma questão que se resume em 3 simples premissas constitucionais. Primeiro, respeito. Segundo, reserva de consciência. E terceiro, liberdade de você ser o que você quiser ser, desde que não ofenda o direito de outra pessoa. Esses são os pontos relevantes. Então você está deixando de construir um indivíduo positivo, que contribua para a sua sociedade, com os valores do trabalho, como valor que dignifique o homem. Está lá na Constituição dito isso. O valor da educação, da formação do indivíduo, para botar outros valores que são totalmente estranhos à nossa Constituição da República. Mas esse contrassenso, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu tive a surpresa de ver 2 homens transando na Globo esta semana. Eu, sinceramente... eu tenho um princípio, eu não tenho nada absolutamente de homem beijar na boca lá fora dentro da minha casa, não. Ele mulher pode beijar mulher, isso não me incomoda desde que não seja dentro da minha casa. Correto? É por isso que a Globo anunciou que teria essa cena exatamente para... Tem que ser um cunho informativo. Não, mas acontece o seguinte, conteúdo, no horário, sexual. Você não acredita que teria uma criança também assistindo esse programa? No horário não é recomendável. Recomendação para criança não é recomendável, mas hoje você sabe que os pais muitas vezes não estão nem em casa. Erro dos pais. Mas peraí, mas nem tem em casa.
Nelson, aí é uma questão que é a seguinte, a educação é da família, né? Aí a família está sendo omissa nisso. O pai que deixa a sua criança ver uma programação de conteúdo não autorizado para a faixa etária... Você agrediu essa imagem? Eu não assisto novela, Nelson, e aí não é uma... Não é novela, é um seriado. É um seriado. Geralmente quando eu tenho um seriado assim, por exemplo, isso é uma coisa que não me agrada. Então o que eu faço? Eu troco ou eu vou para outra coisa. Eu procuro assistir coisas que me agradam. Por isso que eu não assisto novela. Você acha que a mídia tem uma influência muito forte nisso aí? Nessa deturpação da qual... Olha, nós não estamos aqui discutindo a opção sexual absolutamente de ninguém. Nós estamos... Cada um é livre exatamente para ser o que quiser ser. Nós estamos falando tá aqui, no meu entender, que nós estamos falando de, como se diz, de um comportamento do orientador para a criança. Não é isso? Isso. E que houve uma reação da sociedade com relação a isso. Porque é um Agora, com relação ao cara... né, olha, com relação ao cidadão ser gay, isso aí para mim não me afeta absolutamente nada. Nós estamos falando de uma interferência. Isso é a opção dele, é a opção dela. Isso para mim não me afeta. Nelson, a gente observa o seguinte, que existem determinados veículos de comunicação que têm uma linha editorial que vem trabalhando alguns valores e alguns conceitos. A própria Rede Globo de televisão, ela, com alguns programas dela à noite, vem trabalhando essa temática sob a argumentação de se trabalhar não discriminação. Exato, a questão do preconceito. Aí ponto positivo, pelo menos para mim é um ponto positivo. Mas a discussão é uma coisa, a prática é outra. A questão é tornar isso, como o Zenob falou, um exemplo muito bom trazido pelo Zenob, a questão da escola obrigar as crianças a se vestir de outro gênero. Isso é uma questão polêmica que fere a consciência daquele indivíduo que não quer se portar dessa forma. E qual é a opção que ele tem? Não ir a um evento que todos os colegas dele vão, não estão. Eu acho isso daí é uma intromissão inclusive, eu quero deixar o nosso microfone aberto, a escola Itapuca, que você citou. Isso, a denúncia que chegou no colégio pro vereador Bruno Lessa, chegou pro vereador, eu estava ao lado deles quando a mãe chegou e falou com o vereador Betinho, isso na quinta-feira na Câmara de Vereadores. Tá certo. Então estão abertos aqui os nossos microfones ao Colégio Itapuca. Mas a gente está encerrando esse programa, só para concluir, para a gente... Eu acho virar o bloco totalmente inapropriado, determinado horário, trazer a cena não só de dois homens, porque se duas mulheres, ou de um homem ou uma mulher, eu acho que a televisão não deve se prestar a esse tipo de comportamento, de imagem, de veiculação. Existe um lado também, que o doutor Gustavo falou aqui muito bem, que é a questão dos pais permitirem que os seus filhos estejam assistindo a programas que está claramente a faixa etária proibida para tal idade. A gente tem visto o seguinte, um problema nas mídias sociais, nas mídias televisivas, da erotização, a sexualização livre, aonde o sexo se tornou banal, aonde pode transar, deve transar com camisinha, não transa sem camisinha, que é importante a questão do preservativo, doença sexualmente transmitível, por um lado, mas eu sou totalmente contrário a esse tipo de erotização, de informação, porque traduz na mente da criança... Seria uma informação precoce. Precoce e tendenciosa, porque os artistas, ele tem os chavões que a pessoa repete, é a roupa que as pessoas repetem, e uma criança... É igual funk. Funk, olha só um outro dado importante também. Funk em festa infantil. Já se viu disso? O funk, qual é a letra da música do funk? São letras erotizadas. Isso também não pode ser passado por uma criança. Eu escuto reclamação de pais, exatamente que às vezes vão para uma festa infantil. Acho que não é o problema do gênero funk. Eu acho que é uma questão da letra. Sim, é da letra. Porque eu acho que eu confesso para você que o funk, quando apareceu, se pintou uma situação... Enquanto melodia não há problema. O problema é a letra. O funk tem letras lindas que mandam um recado. O funk é uma expressão cultural. O que o Dr. Gustavo está falando é porque por trás da expressão cultural... Por trás da expressão cultural... as pessoas estão trabalhando a erotização, ou seja, está se utilizando determinadas expressões culturais para poder erotizar. A televisão, infelizmente, eu acho que um programa como esse, grande audiência, presta um desserviço à sociedade. Mas eu acho que ela faz de forma pensada, tentando trabalhar, sim, a questão de um valor, induzir nas famílias, essa questão. Assim, para ficar bem claro, nós respeitamos todos. Você é maior de idade, tem a sua formação, é livre para ser livre, paga o seu imposto, você faz o que você quiser. Nós vivemos um Estado laico. O Brasil é lindo porque é um Brasil onde você tem negro, branco, miscigenado, você tem judeu, alemão, brasileiro, tem de todos os tipos. Nós estamos aqui... O que nós não podemos, há um equívoco, é que quando nós dividimos essas pessoas em bloco para disputar voto.
Não, isso é muito ruim, Essa né? Você que é uma situação. dividir o Brasil em classes, criando situação de voto, crise, é muito ruim. O Brasil é um país livre, a Constituição Federal ela tem princípios garantidores excelentes da não discriminação, ninguém pode ser discriminado, violentado, ninguém pode ser ofendido pela sua condição sexual, pela sua cor, pela sua raça, pela sua crença, consciência. Nós temos visto discriminação em pessoas que, por exemplo, quando falam assim, na questão do plano municipal, eu estou aqui defendendo um ponto de vista pessoal, eu tenho direito constitucional à minha liberdade de consciência, de credo, e estou aqui falando com base na Constituição Federal. Respeito quem pensa o contrário. A questão é que não se respeita quem pensa do diferente. Então eu tenho o direito de falar que eu não concordo, como a outra pessoa tem o direito também de pensar de forma diferente. Porque quando você citou funk, eu me lembrei que aquela musiquinha dançando na boquinha da garrafa não é funk. Não, é axé. Como tem Mamonas Assassinas também. Então... aquela trecho da letra, me passaram a mão na bunda então a criança, esse tipo de conteúdo não é dado pra criança. Não, eu sei, mas eu fiz essa colocação aqui para que a gente tenha uma ideia de que aqui a gente não está discutindo uma coisa contra o funk, mas sim contra a letra. É contra a letra. Contra a letra. Não é contra a melodia do funk, nem contra a melodia do axé, nem contra a melodia de qualquer outro segmento musical. O sinal está tomando um volume muito forte. Porque é uma manifestação popular. E existe... Não só musical, como também comportamental também, né, E no tempo da ditadura, muitos estariam presos, porque há uma revolta política... Subversiva dentro das questões esse daí, lançadas então, pelo melhor funk. Contribui para quê? Para a formação do indivíduo crítico. Porque o que nós precisamos hoje é do indivíduo crítico. Que seja bem formado em suas escolas. Que tenha uma educação de base. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós vamos para o intervalo e vocês me torpedearam a minha pauta, Eu posso, antes de terminar o programa todo, fazer um convite, não posso? Pode, convite. Eu queria convidar hoje a Ordem dos Pastores de Niterói, vai estar comemorando 25 anos na Igreja Batista do Calvário. Você que é cristão, está convidado para estar lá no final da Alameda. Pastor Marco Raposo, que é o presidente da Ordem dos Pastores. É porque é dos pastores evangélicos, para todo mundo. Mas e quem quiser ser lá e não tem problema, vai estar lá, vai ser muito bem recebido por amor. Mas é 25 anos de fundação, de existência da Ordem dos Pastores e líderes de Niterói. Então o pastor Marcos Raposo vai estar lá na Igreja Batista do Calvário. Convida a todos para estar às 19 horas, sábado, lá, comemorando 25 anos de existência. Manda um abraço para você. Tá bom, tá certo. Dudu, vamos lá, tem alguma coisa aí, Zé Carlos, pra falar? Tem um recado aí, então o acesso à Ponte Rio-Niterói pela Alameda São Boaventura e Niterói será interditado entre meia-noite e 3 da madrugada de domingo para troca de luminárias de vapor a mercúrio pela LED, informou a Ecoponte. Motoristas que seguirem em direção ao Rio de Janeiro pela Alameda neste horário devem optar pelo acesso à rua Benjamin Constante, próximo a sair, para chegar à Ponte Rio-Niterói. Bom, eu quero dizer pra vocês o seguinte, que nós agora vamos passar no tema aqui. Agora temos que cumprir a pauta, pauta, como é que eu vou cumprir essa pauta? Vocês, só no destaque que vocês me derrubaram, o momento político brasileiro, eleição de Rodrigo Maia, com o apoio da direita e da esquerda brasileira. Alguém afirma que a aliança em favor de Rogério Rosso salvaria o mandato de Eduardo Cunha, enquanto que outros garantem que a atual composição que resultou na eleição de Rodrigo Maia pode congelar a Operação Lava Jato, visto que políticos da direita e da esquerda se beneficiaram se beneficiarão com o fim da Lava Jato. E aí eu fiz a seguinte pergunta: você acha que com esse apoio da esquerda a Rodrigo Maia, um homem conhecidíssimo da direita, juntamente com seu pai César Maia, fortaleceu ou enfraqueceu Lula? É com você, Dudu. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Oh, meu Deus do céu. Cadê Nelson aqui, gente? Ô, Nelson, onde você está? Bom, tô aqui, Dudu, não fica preocupado não, que é coisa minha mesmo, né? Pô, microfone você não pode parar. Se fosse imagem, a gente ficava aqui, o cara tá lá olhando. O que esse babaca tá parado lá que não fala nada? Brincadeira, meu! Bom, nós temos... Eu quero rodar aqui, a nossa enquete foi o seguinte. Com a eleição de César Maia... Oh, meu Deus, que César Maia acabou sendo eleito mesmo. Com a eleição de...
Com a eleição de Rodrigo Maia, apoiado pela esquerda, né? A esquerda, sem ela, com certeza, o Rodrigo Maia poderia até correr risco. Se Lula saiu fortalecido ou não dessa eleição, Nelson. Mas deixa eu rodar aqui logo aqui o que o ouvinte falou aqui, o doutor Oséias. Vamos ver, ele está respondendo a nossa questão aqui. Só um minutinho. Ih, caraca. Aí não dá, Nelson. Tem que ir pro... Vamos para... Bom dia, Nelson. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes da Fluminense AM. Nelson, com relação à enquete, eu enxergo isso aí da seguinte forma. Não tem nenhuma vitória aí do Lula ou do PT, até porque, se fosse assim, eles teriam conseguido eleger a Erundina ou alguém mais aí do PSOL, o que não é verdade. Esse pessoal estava tudo contra o Rodrigo Maia. Ninguém apoiou o Rodrigo Maia. Então, não vejo que a eleição do Rodrigo Maia possa, de alguma forma, fortalecer o Lula. Até porque ninguém, também em sã juízo, a essa altura do campeonato, vai querer qualquer aliança com Lula, com o PT, com a Dilma. Porque o único rótulo que esses aí estão carregando não são rótulos de direita ou esquerda. O rótulo que eles carregam é o rótulo de maiores corruptos da história do país. O PT é o partido mais corrompido que se viu. A Lula, Dilma e seus asseclas, a cada dia o que se vê é isso. Então, quem em sã consciência vai querer qualquer tipo de aliança com eles? Nós estamos falando do DEM, poderíamos estar falando do PMDB. E esses partidos, você sabe que historicamente, eles se aliam a determinados políticos ou partidos de acordo com a conveniência e interesse deles. Então hoje, qual o interesse que eles teriam em relação a Lula, por exemplo? Nelson, não vejo nenhum benefício para o Lula com relação à eleição do Rodrigo Maia. Agora, em falando do Lula, como eu te falei, independente de direita ou esquerda, o rótulo que eu vejo mesmo no Lula é de que é o maior corrupto e de que a cada dia que se passa ele está mais próximo da prisão. E o que eu espero que ocorra mesmo para moralizar esse país. Nós estamos muito mal no cenário internacional, viramos motivo de chacota e isso aí tem que ter um fim. Então, espero que quem viver verá. Lula na prisão e todos aqueles que também contribuíram para fazer desse país um esculacho no que se refere à corrupção. Um abraço, bom dia, bom final de semana a todos. Obrigado, doutor José, pela sua participação. Aquele abraço. O Meato, Luiz Meato, você conhece o Luiz Meato? Já esteve aqui no nosso programa. Claro, grande tributarista. Advogado tributarista. Assim, respondendo a pergunta. Dilma e Cunha ficam enfraquecidos. Lula agora depende da posição de Moro. Você concorda com a declaração do doutor Oséias ou você tem alguma coisa? Porque dizem que o foco forte foi dentro do PCdoB e do PT para garantir essa eleição de Rodrigo. Inclusive, deixa o nosso microfone aberto aqui ao representante do PT, o presidente do partido PT local, ou do estado, regional, e do próprio PCdoB, né? Para que diga, porque diz que o foco forte, como que dizer, a base canaveral da candidatura Rodrigo Maia teria saído desse foco. A gente tem que analisar algumas coisas nesse cenário político lá em Brasília, que Brasília fica muito longe, né? Então dificulta um pouco o povo tomar frente das situações, fazer pressão. Queria ver se isso fosse na Cinelândia, aí ia ser diferente. Mas aí estamos em Brasília. É só registrar uma coisa. Rodrigo Maia é casado com a filha de Moreira Franco. Moreira Franco, braço direito de Michel Temer. Olha, para mim, tá muito bom pro governo. O fato da base ter elementos de esquerda que influenciaram a votação e escolha do Rodrigo só demonstra uma coisa, uma habilidade dele de ser uma pessoa um pouco neutra. Um pouco mais neutro, um pouco mais imparcial, um pouco mais ao centro, como alguns gostam de falar. E o líder, aquele que preside a casa mais importante do país, tendo em vista que se houver algum impedimento temporário, até com Michel Temer nesse período aí, quem vai assumir a presidência é o Rodrigo Maia.
Então o presidente da Câmara ele tem que ter uma interação melhor com todos os partidos políticos, que são os 35 partidos políticos, para poder ter, vamos dizer assim, vou importar a palavra aí do Executivo, governabilidade dentro da própria Câmara, para poder presidir os trabalhos, para poder avançar com as pautas. Isso tudo é importante para a construção das medidas de mudança que se fazem necessárias nesse período. Então vejo como ponto positivo para o Michel Temer, sim. Apesar de aparentar aí pelas mídias e jornais e tal, de que teria sido melhor o outro, que teria sido favorito, isso me soa um pouco como manobra Kansas, de apontar que aquele seria o favorito, quando vence o outro, tudo bem. Para mim, a vitória foi do Michel Temer, sim, tendo em vista que o candidato escolhido pelo PT, bancado pelo Lula, foi o candidato derrotado no primeiro turno, sequer chegou ao segundo turno da votação para presidente da Câmara. Então, acho que sai vitorioso o governo, que tem a possibilidade de construir um plano de mudanças profundas que se fazem necessárias nesse país, como desoneração tributária, desburocratização, diminuição do número de rotinas acessórias tributárias, que são os vários encargos que têm que ser recolhidos, notas fiscais, operações que têm que ser comunicadas aos fiscos, tanto estadual, municipal e federal. Então, o país, para crescer, ele precisa que seja dado apoio ao empresário, para o empresariado poder gerar atividade econômica e aí sim ocupar posições de trabalho, serem geradas novas posições de trabalho, serem gerados receitas positivas, sem um aviltamento da sociedade, que hoje já não comporta mais pagamento de imposto da forma como vem sendo praticada. Novos impostos, Nelson, acho que até foi uma fala do presidente interino, o presidente da Câmara eleito agora, Rodrigo Maia, de que exatamente nessa linha, que a sociedade não comporta mais pagar tributos. Então ele já assumiu aí um compromisso público de que não levará adiante nenhuma votação no sentido de majoração, seja de alíquotas, seja de implantação de tributos aí extraordinários para cumprir a agenda. Então tem que ser feito o quê? Uma revisão dessa agenda fiscal. A questão também que tem que ser discutida, que ele também, salvo engano, colocou na fala dele, qual é? A questão da distribuição de receitas. Os estados hoje estão quebrados, Nelson. Os estados hoje estão quebrados. E por que estão quebrados? Porque a União, famigerada em cobrir esse rombo todo aí, está abocanhando todas as receitas. Fala-se hoje aí, uma das discussões que estava no jornal de hoje, era a instalação do imposto extraordinário aí sobre doações e heranças, que é um imposto constitucionalmente previsto para os estados, para a União, para que a União pudesse ter um gás aí, ou seja, só um pouco estranho, né, no cenário constitucional, um tributo de previsão expressa dos estados, ter uma extraordinariedade aí e ser repassado para a União. Então, eu acho que o momento é oportuno, né? Eu acho que tem subsídio político para que o presidente então da não Câmara... fortalece a esquerda. Pelo contrário, eu acho que vai levar o país para o curso que ele tem que seguir, que é o da mudança. Vamos ouvir aqui o que o E o Lula vai seguir o caminho que ele tiver que seguir na Lava Jato. Daqui a pouco eu vou ler aqui o que o advogado escreveu que vai ser o caminho dele. Olha só, vamos ver aqui o que o doutor Eliano Enzo fala. Vamos ver aqui a colaboração do doutor Eliano Enzo, respondendo a nossa pergunta. Eu acho que... bom, agora sim. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, ouvintes da Rádio Fluminense FM 540AM. Bom dia a todos os debatedores da mesa. Engana-se, e muito seriamente, quem acha que o Lula sai fortalecido com a eleição do Rodrigo Maia. Historicamente, dentro do Rio de Janeiro, o pai do Rodrigo Maia é inimigo do Lula. Não precisa nem ir muito longe. No Pan-Americano de 2007, o Lula foi vaiado, orquestrado pelo César Maia. A vaia. Então, isso é uma falácia acreditar que a eleição do Rodrigo Maia seja um fortalecimento do Lula. Pelo contrário, eu penso que é um enfraquecimento da esquerda como um todo, não só do Lula, mas da esquerda. Embora a esquerda tenha apoiado, talvez tenha apoiado para se livrar de um outro qualquer. E aí tem que ver a ficha do Rodrigo Maia. Talvez o Rodrigo Maia não esteja envolvido em nenhum dos esquemas do mensalão. Provavelmente não está, porque o nome dele sequer é citado em nada disso. Agora, eu acho que é o contrário. Fortalece a direita, fortalece o César Maia, que no Rio de Janeiro estava esquecido e com isso vem à tona novamente. E naturalmente a política do Rio também ganha um pouco mais de força, porque o Rio realmente estava abandonado completamente e agora eu acredito que deva ser fortalecido.
Então é isso. Não creio, em hipótese nenhuma, que o Lula seja fortalecido com a eleição do Rodrigo Maia. Bom, doutor Eliano Enzo, ele faz uma retificação aqui, porque ele falou em mensalão. Só para corrigir, não é do mensalão, né, mas do petrolão. Do petrolão. Pra fazer a correção aí, por gentileza. São a mesma coisa, né? Pai e filho. A mesma gama, mesmo espectro de corrupção. O que tem de sobrinhos por ali em volta desse pai e filho. Mas o que você acha, o Zenóbio, dessa situação? Você acha que realmente você estava lá no telefone e não ouviu aqui o que eu disse? Mas segundo a informação, que no segundo turno, né, das eleições lá para presidente da Câmara dos Deputados, o partido PCdoB e o PT foram os partidos que alavancaram, fomentaram a eleição de Maia. Alguém disse que é porque ele é neutro, etc., mas vamos lá. Mas ele é filho de um homem considerado da direita. Aí veio um esquerdista, centro-esquerda, para amenizar a sua votação com relação a coisa, disse, não, o Rodrigo Maia nasceu no Chile, filho do César Maia, que estava exilado. Mas a opção de César Maia, quando chegou no Rio, foi completamente diferente quando chegou no Brasil. E aí cita que Silvio Lessa não recebeu César Maia no seu gabinete. Não é isso? E hoje ele diz assim, onde está Silvio Lessa, aonde está César Maia e onde está Rodrigo Maia. Interessante, para justificar um voto, talvez, não vou nem citar o partido, mas dizendo isso. Eu acho, esse mundo fértil da criação é que me fascina, Gustavo. Da criatividade, de rapidamente saber, não, nós somos de centro-esquerda, mas estamos com a esquerda, somos centro-esquerda. Não, o Rodrigo Maia foi eleito porque ele é chileno, né? É filho de uma chilena, e que César Maia estava lá no coisa para justificar um voto em Rodrigo Maia. É brincadeira. E eu fico assim me perguntando, se eu tivesse essa inteligência, eu seria candidato. Da mesma forma, pela família, pela minha mulher, pelo não sei o que lá, votei pelo impeachment. A pessoa, para justificar o voto, fala qualquer coisa. A gente está aqui para ouvir muita coisa. Eu acho o seguinte, em política, como dizem algumas pessoas, até vaca voa. Em política tudo pode acontecer. A gente observa que os acordos são feitos a cada minuto, a cada segundo. Uma coisa que me chamou a atenção é que, estranhamente, a CPI da Uni, que estava ganhando força, foi suspensa. Então a gente observa que, de repente, determinados acordos são feitos numa casa política, passam por pautas programáticas, pautas sistemáticas, porque o presidente da Câmara dos Deputados, que hoje é o vice-presidente da República, né, na função que vai exercer, ele tem o poder de agenda, ou seja, ele tem o poder de pautar o Congresso Nacional o que o Brasil vai discutir ou não. Isso é muito importante. O César Maia, o Rodrigo Maia, ele é uma pessoa muito habilidosa. Se nós pararmos para olhar na eleição passada, ele não teria sido eleito se não tivesse feito uma coligação com o PMDB, um arranjo partidário, ele nem estaria hoje lá no Congresso Nacional. E aí você pega o antigo PFL, o DEM, democrata, que estava natimorto na política no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, porque não tinha uma grande representação. De repente, com essa mudança política dos partidos de migração, na janela que se abriu, faltando 6, 7 meses antes da eleição, uma migração partidária, olhando cada deputado, cada parlamentar, para o seu estadual, federal, por seu interesse paroquial e muitas das vezes não ideológico, o partido do Democrata voltou a crescer e inchar com a migração de determinados deputados. E aprove a política nesse novo arranjo em razão dessa crise institucional que a Câmara dos Deputados adentrou, o César Maia conseguir construir um diálogo com os segmentos lá do Congresso Nacional e angariar votos da esquerda. E eu acho que ele fez isso com algumas promessas programáticas dentro do Congresso Nacional, liberando determinadas comissões para determinados grupos, porque assim, alguém vai ganhar a presidência da Câmara. E o que acontece naquela casa de leis lá? Eu sei que o meu partido político hoje, ele não tem condições de ser o presidente da Câmara, então eu vou tentar dominar,
colocar determinados parlamentares em determinadas comissões, e aí eu digo, eu voto em você, se você me der essa comissão, que é uma comissão temática importante, para que aquele partido, mesmo não tendo a maioria hoje na Câmara dos Deputados, que possam exercer a sua política local, fazendo com que aquele partido que agora não domina mais o poder na Câmara tenha hegemonia em determinadas comissões. Eu acho que o Rodrigo Maia foi muito habilidoso em construir votos com parte desta oposição do PT, do PCdoB, para que tivesse a maioria. E construir algo importante nessa transição. Porque os jornais, os comentaristas políticos falam muito em acordo que o PSDB foi fundamental, tanto que ele foi logo em seguida ao Aécio Neves procurar dar honra ao Aécio Neves, mostrando, e aí os comentaristas falam que há um pré-acordo, que na política todo acordo é feito para ser cumprido, né, o que dizem por aí, mas há um pré-acordo para que na próxima eleição ele venha a apoiar um candidato do PSDB. Não sou eu que digo isso, são os comentaristas de determinados jornais logo após a eleição. Eu parabenizo a articulação do deputado Rodrigo Maia, não sou eleitor dele, não sou do Partido Democrático, não sou filiado ao Partido Democrático, mas a gente parabeniza no momento de grande dificuldade, ele conseguiu fazer com que os seus pares, que é uma casa plurima de 513 parlamentares, pudessem entender que ele tem uma pauta orgânica para o país. Eu acho que, como falou o doutor Gustavo, o Brasil não aguenta mais aumento de carga tributária. Logo após passar o impeachment, prosseguindo esse processo, a presidente realmente foi impeachmentada e o atual governo se tornar um governo efetivo tampão, eu acho que ele vai tomar algumas medidas amargas, necessárias, para que o Brasil possa tomar um novo rumo. E o nosso falecido histórico Tiradentes, ele levantou uma grande discussão no Brasil, porque por causa de 25% dos impostos. Nós estamos pagando quase 45% de imposto no Brasil e a população está um pouco acomodada com as situações políticas que falam, vamos tentar aumentar um pouco a carga tributária. Nós não aceitamos mais imposição de carga tributária. A margem de desemprego é enorme. São mais de 12% de desempregados no Brasil. A gente tem visto as pessoas não conseguirem emprego. As falências do nosso Estado estão quebradas, como o doutor Gustavo falou. O governo federal ele tem que reparticionar essa questão dos tributos, a distribuição dos tributos federais de uma forma muito mais justa para os municípios. Nós não aceitamos. Eu quero ver o governo com uma pauta que reduza os juros e reduza os impostos. Mas para isso tem que acabar com a corrupção, reduzir cargos comissionados. Eu quero refazer a pergunta. Enxugar a máquina pública. Eu quero refazer e trabalhar com mais eficiência. Quero refazer a pergunta porque acho que você está fugindo dela. Depois de eleito, Maia foi direto a Aécio e Temer. Você acabou de dizer isso. Vejo a esquerda cada vez mais fraca no Brasil, na América Latina. Palavras do advogado Emanuel Aguiar. E diz lá, a esperança de esquerda é a volta de Dilma. Eu acho que a Dilma já foi. Mas Lula saiu ou não fortalecido? Não acredito não, porque o Lula hoje, salvo opiniões respeitáveis contrárias, ele não pode falar ao telefone, ele não pode andar na rua, ele não pode porque ele está exposto, né? A gente não sabe de quem é aquele apartamento, a gente não sabe de quem é aquele sítio, tem muita coisa mal resolvida, eu não sei de nada, e nós vemos os grampos telefônicos. E agora surge o problema do Instituto, que foi doado pelas amiguinhas das Odebrecht, né? Então, assim, eu acho que o presidente Lula, quando assumiu o primeiro mandato, ele vinha fazendo uma grande contribuição. Eu não votei no PT, não sou eleitor do PT, mas achei que ele fosse fazer algo importante pelo Brasil. Mas, infelizmente, a história mostra, depois de alguns anos, que a corrupção se instalou no Estado de uma forma tão grande, que o Brasil só não quebrou ainda porque nós, brasileiros, somos fortes. E temos muita fé. E temos um torrão fértil, né? Uma terra fértil. Uma terra fértil, Deus que abençoa essa terra. A agricultura hoje segura. O chamado latifundiário que é sacrificado, eles estão segurando a barra. Eu acredito nas orações das pessoas. O brasileiro é um brasileiro de fé. Deus tem tido misericórdia do Brasil, porque diante de tanta corrupção, diante de tanta destruição, o Brasil está de pé. Doutor, eu acredito na oração, acredito até no milagre. Não aquela que você impõe a mão e diz você está curado. Eu acredito naquela cura da perseverança que você vem trabalhando e eu sou testemunha disso. Agora, Eduardo Cunha também pregava por aí porque ele fez tanta droga. É um cara que considerado dentro dessa situação, né? Mentiroso, corrupto,
E no o final outro adjetivo. buscou a redenção. Então, eu acho, esse homem não faz milagre. Ele faz desgraça. Mas nós não estamos É falando isso? dele, não. Não, querido, eu não tô te Não, eu acho que nós estamos num programa que o ouvinte tem que saber separar essa situação. Mas falar de Olha, fé e falar de Eduardo Cunha... Não, são mas coisas ele é um homem que diz que tem fé e que faz. Mas quem sou eu para dizer que ele não tem? Agora, a Bíblia... ela Não, fala hoje que eu acho que ele tem fé demais. Eu acho que... Tá rezando muito. Tá rezando muito. Assim, o livro mais livro da humanidade é a Bíblia Sagrada. Ela disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Mas você entendeu a minha Entendi. colocação. Então, se uma árvore Ele não foi dá apresentado como um homem... Não, pra mim não foi. Pra mim não foi. Não, Pra tudo- você foi, tudo bem. Pra mim não foi, Querido, não. ele foi apresentado pro Brasil, não foi pra Nelson Carneiro. Não, eu Nelson. nunca cheguei perto desse homem. Eu acho assim, que pelos frutos conhecereis a árvore. Ah. Se essa árvore não dá bom fruto, então tem alguma coisa equivocada. Eu queria até perguntar ao Sila Malafaia se ele repetiria a mesma cena. Meu amigo Nelson Carneiro, Beto da Garagem tá mandando um grande abraço para você. Grande Ele tá Beto. dizendo que o Deus é brasileiro. E Deus você é falou brasileiro. Argentina aí? Você... Amém. Quem falou de Argentina Não aqui? sei, pô? tá falando. Argentina é o Papa. Então, Olha só. Deus é brasileiro. Segundo... Aproveita e faz um apelo E aqui tem pro meu amigo que, Beto. tem que votar nos ficha limpa. E vai ser Isso. difícil pra caramba, né? E Tem eu que quero ver começar voltar no tudo de Ficha novo. Limpa com a região oceânica cheia de buraco. É outro É. tema pra cá, hein? Porque eu tenho visto lá o piso tátil que estão colocando na região oceânica. O ceguinho tá andando, a pessoa deficiente visual, Vai tá de encontro andando ao poste. na beira da rua. E agora a prefeitura tá arrancando e tá botando de novo. Você tem que fazer um programa sobre isso aqui, Nelson. Tem que fazer um programa sobre a região oceânica aqui, Nelson. Eu tenho que fazer programa sobre ele. Ele tá falando e tá me cobrando o quê? Se ele tá falando aqui, não tá fazendo o programa? Já Mas ele tá mandando um grande abraço pra todos. Tá meio né? atrevidinho. Beto da tá? Garagem. Alô, Beto. Ele ficou Fala. empolgado, né? Tá empolgado, deixa aí. É pela cara, essa audiência maravilhosa Corta que a asa Rádio dele, Fluminense Ah. transmite pra... Pode falar, Nelson. Pedi meu amigo Beto da Garagem, a minha Não é rua... Beto da Garrafa, não. É Beto da Garagem. Porque ele tomou uma garrafada hoje de manhã. Quase sai Beto da Garrafa. Vamos lá. Posso Pode falar? falar. Vai lá, Nelson. Beto da Garagem, meu amigo de muitos anos, me acompanha desde os idos de 2002, na Isso. Rádio Virtual, Rádio Fluminense, não é isso? Beto sempre lá na garagem e sempre atendendo nossos pedidos, né? Deixa eu falar, Zé Carlos. É contigo, o Caramba, programa é meu. teu, malandro. Olha só, a minha rua Delgado Vou de embora. Carvalho, lá no Jardim Alcântara, Ah, tem umas lâmpadas queimadas e outras acesas direto. Não sei sei se lá. trocou, é para só ele dar uma verificada. alô, se Beto, você- a rua. Fala o nome da rua pra ele Rua novamente. Delgado de Carvalho. Pega o bloquinho aí, Nelson. Sobe a rua da padaria Itapuã, a quinta rua à direita. A Cailza pediu pra trocar lá no Joque, foi trocada as lâmpadas, chegaram lá, foi tudo... Beto tá sempre atento aos nossos pedidos, né? Pois Alô, é, Betão, pois- um grande abraço. pois Jesus no dia também tá te ouvindo, hein? Mandou um recado aí, Pô, tá aqui tá te trocando ouvindo. lâmpada, cortando também árvore, então vamos pedir pra Tavares Macedo. Não, mas é Tavares lá em Caraí, São Gonçalo. em aqui- Niterói. Mas o Beto não atua No Beto aqui, não. não. Ah, aqui mas estamos não. ouvindo aqui na Tavares Macedo, entre a Pereira da Silva e o Presidente Báquer, tá lá a iluminação toda cheia de galho lá. Tá escuro, eu passo por ali e quero pedir um E a apelo Moreira nos ouvintes. César, hein? Não, Moreira César, a obra, não vou, eu tô falando Não, de peraí, lâmpada. peraí, não- Por favor, vamos pedir pra podar as árvores. vamos- a árvore da Moreira César ali, entre a Não Pereira vamos da Silva e o deturpar Presidente o tema. Báquer. Vamos pro tema? Vamos pro tema. Olha só, Volta. vamos voltar pro tema, não é isso? Olha só, a situação hoje do Rodrigo, e se a esquerda acreditava nele, quando ele acabou de ser eleito, o Rodrigo Maia, ele foi aonde? Tomar a benção a quem? A Lula? Ou Dizem que é o futuro presidente do Brasil, né? Não, eu não prego isso. O Aécio Neves. Olha, Nelson, na verdade, ninguém sabe. Ah, Né? Agora que parece aí que ele foi procurar o pessoal aí da... Né? ah. Todo mundo sabe. Mas eu acredito que assim... Quem foi, Gustavo? Ué, Foi tá provocar dito aí. quem? Não. Foi quem? Não falou? Não sei. Ué, todo mundo tá sabendo. Quem fala, Gustavo? Não, olha só, saiu no vamos jornal? tocar o tema, Não saiu O no que jornal? acontece é o seguinte, a gente entra numa brincadeira às vezes, dentro de um tema sério, mas acontece o seguinte, hoje, O importante é que temos céfalo vamos na presidência vamos- da Câmara. Vamos, Isso que é o mais assim, importante. seria o homem certo? Não sei se seria o homem certo, mas talvez o homem É que de possa... composição. Exatamente. Todo mundo possa fala- dar governabilidade dentro da Câmara. Todo mundo fala que a eleição de Rodrigo se deve a isso ou a daquilo outro. Esquecemos que o homem colado com o presidente hoje interino, Michel Temer, chama-se Moreira Franco. Exatamente. Quem é Moreira Franco? É o sogrão. É o sogrão.
Né? Quem tem um sogro daquele, meu filho, não vou, vai onde quer. Chega onde quer, com poder, com o Moreira Sorrateiro. Com o pai daquele, aí fica fácil, né? Agora, o pai eu não sei, né? O pai não sei, mas o sogrão tá lá colado com o homem. Agora, eu quero saber o seguinte. Não desmerecendo ele, logicamente. Não, óbvio. Mas que ajuda. Mas o pai né, dele Nelson? mandou ele sentar no banco de frente. E agora Lula mandou ele sentar no banco da frente. Olha que interessante. César Maia falou assim, meu filho, quando ele foi eleito, diz assim, senta no banco de trás para você aprender. Ele sentou. E hoje o Lula mandou ele sentar no banco da frente. Olha que contraste. Mas você sabia que uma frase que eu li no jornal... Tá conduzindo, né? Então, olha só. Lá. O que eu acredito nisso eu acho ele de mérito, tá? Sim, se a gente fala independente de ser esquerda, tudo ajuda e é inegável. Como achei o rosto, eu não tô aqui, eu acho que Eduardo Cunha, esse negócio de Eduardo Cunha, isso, aquilo, nós estamos falando de dois homens que disputaram a eleição. Eleição é uma coisa difícil. Mas você fala sobre Eduardo Cunha, o Rodrigo Maia disse que ele foi o melhor presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Proativo. Ele falou isso, fez a formação. Da casa foi a melhor gestão, Eu espero que o Rodrigo saiba 50%. Foi o homem mais produtivo foi o homem mais produtivo de gestão. Isso não pode ser apagado da história, né? Não, olha só. Foi dito por mim, não. Minha foi mesa, dito por ele e por mesa outros. vem chamada de conservadora, eu não quero conservadorismo, nunca, né? Eu tô só repetindo o que os jornais disseram. Agora, eu acho o seguinte, eu achei ele proativo, sim, com relação a determinadas coisas, mas agora a grande diferença é saber se ele é proativo em defesa pessoal, tá? Ou se ele é em defesa do Brasil. Aí, meu amigo Zenóbio, aí você me deixa meio aqui... Tem que perguntar pra ele isso. Agora... Não, pra ele não, perguntando pra você. Agora o que vai acontecer é o seguinte, essa manifestação de rua foi que eu já venho falando a longa data. Ela vai continuar. Tem se dito aí que o pessoal tá cansado de se manifestar. Acho pouco provável, tá? Acho pouco provável. Tanto é que o senador Romero Jucá tá tentando empurrar a goela abaixo em um projeto para calar as redes sociais. Né? Que foi negado seguimento lá na votação. O Renan viu que a pressão popular ia ser muito forte ali, acabou tirando de pauta. A questão toda, Nelson, é que independente de ser bom ou ruim, a gente não tem como aferir agora. O perfil dele... Sem ele não teria a cassação, afastamento de Dilma, né? De Cunha? Sem o Cunha não teria... O Cunha foi o que ele falou. Ele mesmo lançou isso no discurso de renúncia ao cargo de presidente. Aí ele buscou, através daquilo, a redenção de tudo aquilo que ele fez. Ele buscou, através daquele ato, a redenção pública dele. Mas está absolvido? Publicamente, não sei, aí tem que se aferir isso aí. Eu acredito o seguinte, todo homem deve ser perdoado. Ele errou, confessou que errou, tem que ser perdoado. Né? Ou eu não perdoaria, mas isso é questão de Deus aí, dos religiosos. Não, Deus é outra situação, mas eu quero saber dos nossos tribunais. Agora, você vai perdoar. Tem que verificar a delação premiada, é o processo que vai seguir. Ele fez agora a delação premiada, que segundo ele vai ser bomba, vai arrebentar o Cunha. Fez? 150, falou que tem 150 deputados envolvidos. Mas ele dois fez ministros Ele fez? Já está no processo já. O Eduardo Cunha? 150, falta homologar, então. Tá no curso ainda, tá na colheita, já foi iniciada a delação da... Já foi não, ainda isso, não. Tem que ser homologada para ser publicizado. Não, mas esse fato... Ele já foi ao encontro para promover a delação premiada. Mas veículos de comunicação já... 150, ele comunicou 150... Não, qual veículo? Eu não vi isso ainda não. Saiu até no Globo, 150 deputados envolvidos, 2 ministros do Supremo, senadores envolvidos, ele falou que vai arrebentar a República. Isso se chamar cair atirando, né? Exatamente. Cair atirando. Eu acredito o seguinte, ele errou. Mas agora a saída dele foi um ato, vamos dizer assim, patriótico. Porque ele errou, tem que pagar Roberto Jefferson errou também. Também, patriótico. Pagou. Vai pagar pelo foi que fez errado. No mensalão. Vai partir, exato. Eu acho que a República precisa ser passado a limpa. Exato. Quem tá falando? Tem que assumir os erros e seguir em frente. Isso é uma máxima do ser humano. Você não pode ter compromisso com o seu erro. E o gesto dele foi um gesto patriótico e ele falou isso na fala dele. E, inclusive, eu quero dizer que eu não defendo o Cunha, eu acho que eu quero... A gente não está defendendo o errado que ele fez. Não, nós estamos falando da ele vai ter que pagar pelo errado. O errado ele vai ter que pagar pelo errado. Agora, esse gesto dele foi correto. Será caçado, Zenóbio? Sem sombra de dúvida. Olha, eu não tenho bola de cristal para dizer o futuro, mas os jornais evidenciam que cada vez se deteriora. Os jornais, as pessoas que te cercam. Há uma sensibilidade pela cassação. Não, há um clamor público. Você trabalha dentro do caldeirãozinho, né? Isso, é verdade. Então vamos sair de cima do muro, então, você quer dizer. Eu acho que tudo leva a crer, 99%, que haverá uma cassação. E vai responder pelos crimes que cometeu. E vai responder, caso condenado, caso
a justiça, né, diante das provas sejam comprometidas aí tudo, será condenado ao Mas repito com da a lei. delação dele, ele já fala, fiz isso aí moderante. e quero que minha pena seja diminuída. É isso que eu Vamos, quero. vamos um ouvinte? Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, com quem eu falo? Rodrigo de Cavacoto do Itaguaí. Ô, meu amigo, tudo bem com Quanto você? tempo que não Rodrigo. vejo, estou sumido com muita saudade de você. Rodrigo, obrigado aí pela sua participação. É. Diga lá. Eu queria responder essa pergunta do nosso amigo do Rodrigo Maia. Eu acho que concordo com os deputados. Favorável. Eu sou favorável que é a cassação do Eduardo Cunha que vem retorna a política parceria e eu concordo com os deputados que Rodrigo Maia tinha visitado na última quarta-feira a Câmara dos Deputados. Eu acho que gostei e mudei que o nosso Brasil está cheio de macutaias por aí que eu não gosto muito, não. Como sou um parceiro, eu sou policota e eu sou patriota ao mesmo tempo. Sim. Eu sou uma pessoa com portadores de necessidades especiais que eu defeito nosso Brasil de cabo a rabo, que o nosso Brasil está cheio de macutaia e cheio desses políticos maus. Persevere, nós patriota. precisamos ter nossa paz, nossa transformação e alegria e sentimento para o nosso país, para o nosso mundo. Tá certo. Tá sofrendo muito com ataques em cima das ataques da França. Eu fiquei meio decepcionado ontem, que eu fiquei muito mais decepcionado com essa notícia de a violência do atentado na França, mas é normal, né? Tá certo, querido. Eu quero agradecer a sua participação, tava com saudade de você, um abraço. E que você continue patriota e esse homem que você é. Tá legal, querido? Tá bom. Um abraço. Siga conosco. Bom, tá aí Rodrigo de Rodrigo de Recreio dos Bandeirantes. Recreio dos Bandeirantes. Parece que ele falou Irajá, não, Zé Carlos? Não, Isso mesmo? É Recreio? Bandeirantes. Então um abraço aí ao Rodrigo, tava né? onde ele estava, De vez em quando ele participa aqui com a gente, né? É Bacana. uma pessoa que... E a gente até nos emociona, né? À medida que o nosso Consciente, microfone chega... E um cidadão consciente. Nosso sinal chega a alguma... Bom, vamos lá, vamos falar de Olimpíadas ou não? Oh, lógico. Vamos? É outro assunto do É momento. outro assunto. Bom... As obras concluíram? Não, peraí. Deixa esse negócio de obra pra lá, porque aí daqui a pouco eles vão começar a pedir provas. Eu não tenho provas, né? Bom, Vamos deixar para abertura da. vamos deixar pra do evento, abertura. né? Vamos deixar. Eu tô muito satisfeito de passar pelo túnel, tá? Quero deixar bem Olimpíadas. claro. Tudo bem, mas não precisava da Olimpíada para fazer aquilo, né? Infelizmente, só com as Olimpíadas, né? Nesse país tem que... É aquele negócio, só acontece alguma coisa se a coisa for fenomenal. Ou se houver muita possibilidade obra, de dispensa de ou se licitação. houver muito sangue. Aí as coisas acontecem. Aqui em Niterói Bom. tem muita obra e não tem Olimpíada, tá tudo sem concluir. Hein? Região oceânica. Bom, Olimpíadas. É modalidade olímpica, inclusive, né, Nelson? Inauguração de obra. Na semana É o quê? passada... Na região oceânica? Ah, mas eu acho que é nacional. Salto, isso, né? desafio, salto quero- e distância. Eu quero falar alto, Obstáculos. vocês querem me arrastar para aqui para baixo, né? Então vamos depois chega voar, lá. vamos voar, né? Vamos voar. Olimpíadas. Na semana passada falamos um pouco da grandeza, nós falamos aqui um pouco da grandeza das Olimpíadas, quando o mundo volta os olhos para o Brasil, e principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Sem querer tirar o brilho do evento, parece que a coisa não anda boa no entendimento entre as corporações de segurança da cidade. Há um descontentamento pela falta de alojamentos, né? E a desigualdade na remuneração dos policiais convocados para a segurança, sem falar dos boatos de terrorismo que afetam o mundo todo, principalmente na Europa. Na sua visão, teremos uma Olimpíadas com segurança? Agora, o que me chama a atenção é a situação de que colocar as pessoas no alojamento, os policiais, aquelas pessoas que vão nos dar Você segurança, viu a foto do inseguro, comprando colchão velho,
com geladeira velha, fogão velho, tudo que é velho. Mas recurso tinha pra isso, né? Não, mas quem está lá é que está comprando. Sim, não é o Estado que está Agora comprando. tem que ser prestado contas, tinha. porque o dinheiro pra isso foi. Agora me chamou a atenção... Como é que você vai dar segurança? Deixa eu rolar a bola. Sim. Como é que eu vou dar segurança se eu não tenho segurança? Como é que eu vou me estressar na rua e volto, não tem nenhuma cama pra Eu quero falar isso porque eu fui militar e participei Calma, Zenóbio. Calma, Zenóbio. Zenóbio tá muito empolgado ele no programa, tem que pedir né? a ordem. Ele, nem parece que tá na Câmara, na Assembleia Legislativa, onde todo mundo pede. Por ordem. Como é que é a questão ordem de... É porque eu ganhei eu quero uma parte aqui. Então tá, só um minutinho. Vamos lá, Gustavo. O presidente da mesa vai abrir já, o Nelson vai abrir. Não abro nada. É com você que abre pra ele se quiser. Eu não abro nada. A questão hoje que me chamou a atenção pela manhã foi a questão do Exército. O Exército Brasileiro divulgou foto do alojamento deles. Militares dormindo no chão. No chão. Inclusive, ontem à noite recebi também o informe que o Exército iria entrar em greve pelas más condições de trabalho e também pelo baixo salário deles, que o soldo deles está extremamente defasado. E eles estão sendo postos aí como o fiel da balança da segurança pública. Porque muitos das forças nacionais, muitos oficiais, estão não são preparados para a rua. Tem que ficar claro isso. Também. O treinamento deles é para conflito direto, humilhante. armado, exatamente. É humilhante. Agora, até membros da Força Nacional de outros estados estão se recusando a vir bombeiros, para o Rio de Janeiro. São bombeiros, são pessoas que não têm um preparo específico para essa função pública. E Rio de Janeiro é selva. Urbana. Rio de Janeiro é selva. Recebemos notícias também de que tanques que foram posicionados nas bases da favela também foram alvejados por traficantes. Então a situação é realmente periclitante. E aqui um número, a malha de policiais no estado do Rio de Janeiro, ela é limitada. O que eles vão fazer? O mesmo que fazem, por exemplo, em jogos quando tem no Maracanã. Quando tem um jogo mais quente no Maracanã, um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, tira policial daqui de Niterói, do batalhão de Niterói, cujo batalhão também serve a Maricá, e os bandidos estão cientes disso, Nelson. Parece que 125 vai perder o efetivo isso daí aqui. É um número significativo para o patrulhamento de rua. E efetivo de homem que está na rua, não é daqueles homens que estão fazendo burocracia, não. E ainda há necessidade de manutenção de serviços burocráticos, por exemplo, custódia de preso em hospitais, serviços de segurança de autoridades. Que já debatemos isso, que às vezes pode se configurar por certo de vídeo de finalidade, como foi publicado hoje no Globo de hoje, e no Fluminense também teve informe disso, de que a filha da presidente afastada está dispondo de 8 carros oficiais com segurança, ou seja, policiais federais que poderiam estar servindo aqui na Força Nacional, estão servindo de babá de criança do neto da Dilma, trazendo para a escola. Então, assim, segurança pública tem que ser discutida de uma forma séria, Nelson. E não é só para o evento, para se produzir a sensação de segurança. Sim, tudo bem, o evento é um fato extraordinário. Há necessidade de se ter um aparato melhor. Enfim, já há organizações internacionais aqui no Brasil, por exemplo, o FBI, a da França, a Scotland Yard, já estão posicionadas aqui no Brasil também para fazer um monitoramento, porque, salvo engano, também informes de terroristas instalados aqui no mesmo período. Gustavo, eu posso falar com um pouco a experiência que eu tive. Eu fui oficial do Exército, participei da Rio 92, participei como um comandante de um pelotão que fez a segurança da região que pegava do Sheraton, naquela região ali, onde teve o presidente George Bush, os chefes de estados. E o que eu... Então você presenciou o escorregão do Marcelo Alencar no Palanque, né? Não, porque eu tava lá em frente ao Vidigal, lá... Tava de costas. Eu tava lá, não. Enfim, o Exército fez um trabalho brilhante naquela época. E o que a gente pode observar de hoje, como você está falando sobre infraestrutura, eu fiquei 16 dias acampado dentro do Parque Lage, em barracas na época, e foram dias específico, um treinamento específico para essa missão específica. Eu acho que o Exército tem um papel fundamental na segurança pública, só que, naquela época, 92, as armas que estavam nos morros não são as armas que tem hoje. Esse é o grande diferencial. Alcance de 1000 metros. Alcance de mirar, a mira, fuzil que derruba fuzil, avião. ponto .50, ponto .30, bazuca, a quantidade de armamento que infelizmente entrou pela fronteira. Então, assim, é um cenário de uma guerrilha urbana que o Exército hoje, ele é jogado, e como o Gustavo colocou aqui, existem vários aspectos que não estão sendo observados no Estado. Nós estamos passando por uma grave crise financeira, a falta de recursos. Os policiais, até a semana passada, graças a Deus que
houve uma mexida na política e veio um recurso para o Rio de Janeiro, porque estavam com um salário atrasado, com raiz atrasado, com proez atrasado, com salário sem receber. Então a moral da tropa, do policial militar, do policial civil, do bombeiro, totalmente abatidos, daqueles servidores da educação, totalmente abatidos porque não recebem seu salário e diante de assassinatos em série de policiais no Rio de Janeiro. Então a gente observa hoje um cenário... mortos nesse período. A gente observa um cenário de guerra onde o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são obrigados a assumir uma função, jogar nas costas de uma responsabilidade que ela é muito ampla, é muito sério isso. E aí você quando vê uma matéria de jornal, eu digo por mim, eu quando fiquei, o soldado fica ali num plantão, num estresse danado, depois ele vai para um local para descansar. E é um descanso muito rápido, porque ele está de sobrevida a qualquer momento, tem que ser uma força e pronto emprego. É uma tensão diária, 24 E aí não tem um horas. colchão. Hoje em dia tem uma Não energia tem água elétrica, gelada, não tem doutor? água, não tem... Isso num grande centro que está recebendo a estrutura, as notícias que foram dadas pelo jornal de que ia ser regularizado, mas isso é uma imoralidade. Isso é uma falta de respeito e de gestão da coisa pública, porque o dinheiro existe para comprar o colchão, para fazer Ou isso. existia, né? Não existe. Existia. Vamos acreditar que o dinheiro vai chegar. Existia. Moura que está procurando onde está esse dinheiro. Então, assim, eu vejo hoje algo muito sério, porque eu fico preocupado com uma outra coisa que a gente tem que evitar. São de simular, de jogar pelo WhatsApp mensagens de pânico. Eu tenho visto muitas mensagens via esse programa WhatsApp de celular. Aquele aplicativo do tiroteio em Niterói, você viu esse aplicativo já? Não, não vi. Sabendo, Nelson? Tem um aplicativo que foi desenvolvido aí, parece que ele está há um mês operando, que ele identifica os pontos em que há troca de tiros na cidade de Niterói. Na hora, parece ao que já vivo? foram divulgados 15 informes já de tiroteio na cidade de Niterói, nesse espaço aí de Mas mês já de funcionamento isso, de repente, aplicativo. pode ser utilitário público para monitorar. Eu estou falando daquelas mensagens Sim, onde aquela fala... sem se citar a fonte, a origem. E aí muita mentira. Eu tô falando criando do uma aplicativo. sensação de insegurança, dizendo que vai explodir bomba no Rio de Janeiro. Eu recebi várias mensagens nesse sentido. Então, assim, nós estamos falando... Você não acha que é válido isso, não? Não, eu acho que instaura o pânico na população. Uma coisa é a autoridade pública fazer um comunicado, orientar a população, porque faz parte do treinamento. Olha, se você vê alguém assim, assado com a mochila, com um trejeito assado, por causa da visão de pessoas de fora que estão ouvindo, você orientar. Isso tem sido feito. É para treinar as pessoas a informar, como acontece nos Estados Unidos, um local que tem muita guerra, e outros países que estão vivenciando essa questão de terrorismo. Mas quando eu pego o WhatsApp e vejo, olha aqui, dizendo que vai ter uma bomba não sei aonde, matou, e não tem Mas fonte. no Brasil não tem isso. Não, tem vários áudios No Brasil WhatsApp, não tem isso. vários áudios do WhatsApp, dizendo que vai explodir bomba, que vai fazer... Aí a pessoa que recebe isso, uma mãe, um chefe de família, nervoso, começa, gente, cuidado. E aí gera um caos, um pavor. É só para poder abaixar esse estresse. Assim, o risco, ele existe. Nós temos visto em outros lugares do mundo, terrorismo, guerra. Virão comitivas de diversos países que estão sofrendo ataques lá fora. Mas eu acredito nas Forças Armadas. Eu acredito que apesar do caos, dessa questão da corrupção no Brasil, nós temos que dar um voto de confiança e acreditar que as autoridades públicas da segurança pública do Rio de Janeiro estão tentando, dentro da dificuldade orçamentária, fazer o melhor. Recentemente, essa semana, na Assembleia Legislativa, esteve lá o secretário de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar, o comandante de bombeiro e todos os deputados como presidente da Assembleia Legislativa, mostrando uma realidade, discutindo a gravidade que está no Rio de Janeiro e mostrando que a questão econômica é fundamental para poder amenizar essa grande crise. E o doutor Gustavo colocou muito bem. Então, aquele dinheiro que de 1% que é aplicado na obra de desvio no Maracanã daria para aliviar, né? Então, eles estão reclamando, mas os chefes deles estão roubando, estão propinando. Então, olha só, as informações. Então, quando se condena, por exemplo, se alguém está divulgando, por exemplo, eu não sou contra a sua tese. Eu também acho que o pânico é diferente. Agora, acontece o seguinte, o pânico não é da população. Não é provocado pela população. É pela ineficiência do poder público. Quando você fala de um menino do Exército, qual é o preparo que o menino do Exército tem para abordar um cidadão que está com droga ou está armado? Ele não é preparado para a força. Não é preparado para isso. E não é função dele. E não é fazer função. Isso. É uma função a função dele extraordinária é preservar a soberania nacional. A soberania mas nacional. Olha só. Mas olha só. Meu amigo, é a mesma coisa que rebaixar. Nelson, olha só, de uma função para outra. Não, olha só, eu posso dizer a você, porque eu participei de treinamento militar, e como eu falei, eu fui oficial temporário 6 anos, saí como primeiro tenente.
E nessa época, o Exército não se preparou de agora, o Exército vem se preparando. Existem tropas do Exército que estão preparadas para uma ação específica. Agora, a questão urbana de patrulhamento específico, você tem as forças auxiliares que vão fazer. Então ela tem um papel fundamental. E, por sinal, as Forças Armadas exerceram um brilhante papel na Rio 92, exerceram um brilhante papel na questão da Copa do Mundo. E agora, nós acreditamos que, com toda a dificuldade orçamentária, eles estão passando por um grande desafio. E eu quero aqui parabenizar as Forças Armadas, porque nós acreditamos em vocês. A questão é como você colocou. O governo é que não acredita. Não acredita. Não valoriza. Não valoriza. Não valoriza. Então, a população eu não reconhece. invisto em você porque eu não acredito em você. Ou não quero, ou quero você distante de mim. E a falta de pessoal, como o Gustavo colocou, a Polícia Federal é uma instituição séria, está trabalhando, mas a falta de pessoal. Não, ninguém está falando da instituição não ser séria. Mas essas instituições estão sucateadas. Sucateadas por falta de pessoal. pessoal. Deixa eu separar uma coisa aqui, porque o ouvinte às vezes pode pensar que eu... É verdade. Você está colocando uma coisa e o Nelson é burro. Não, de forma nenhuma. Não é isso. Não, o ouvinte pode pensar. O que acontece é o seguinte, eu não estou achando, reprovando que as Forças Armadas, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha esteja agora, neste momento, no Rio de Janeiro. E a Força Nacional também. Eu estou sendo traído pela minha mente na hora que eles entraram na favela do João, lá no combate ao crime. É algo... Dentro da absurdo, cidade. Né? Ali estava declarada a falência do poder público contra o Estado. Omissão total. Omissão total. Esse definhamento. Então, quero que o ouvinte até... eu quero me reposicionar. Do governo estadual. Eu não estou me referindo, talvez sendo contra, nesse momento, o Exército está na rua do Rio de Janeiro. Eu acho que ele tem missão importante. É porque é uma excepcionalidade, é um evento de grandes dimensões. Internacionalmente. Isso é importante, é importante. Agora, eu quero me referir quando nós tínhamos que caçar o traficante e eles tiveram que ir para dentro da Maré do João ali, que sei não lá, era o objeto da ocupação do Exército. Isso, querido, é isso o que eu desvio quero que o de finalidade ante a omissão do poder institucional. Hoje eu não sou contra. Mas nós estamos vivendo uma excepcionalidade na segurança pública no Rio de Janeiro. Então eu acho que a gente tem que trazer a paz eu acho que toda a forma de ação das Forças Armadas, das forças existentes regulares no país, é importante para tentar pacificar e aperfeiçoar a segurança pública. Há uma falta de policiais militares, porque a quantidade de pessoas que se aposentam é maior daquilo que ingressa. Nós estamos vivendo hoje... Isso sem falar nas baixas por morte no serviço. Desculpa, eu vou pedir, posso discordar de você? Claro. A situação não é pelos que morrem, é pelo concurso que não se faz. Sim, mas também pelo concurso que não se faz. Mas é o tempo, mas olha quem só. que vai ingressar também não. nos serviços de alto risco para ganhar mal mas e chances de olha só, nós estamos vivendo um problema hoje. Viúva. Nós estamos vendo um problema hoje. Você tocou num ponto que aqui começamos a fechar. O que adianta abrir um concurso também para ser mal remunerado com chance de morrer? Com chance muito grande de perder a vida. Então, assim, acho que o tempo de formação hoje da policial militar... Que isso não é da agora não, tá? Eu sei. Não é privilégio desse governo agora não. Isso aí é um legado de muitos anos. Mas olha só, nós temos que, assim, eu estou tentando trazer um pouco discordando um pouco de equilíbrio nesse debate. Não, pode discordar. Eu acho que as forças, assim, a polícia militar, ela tem um tempo longo de formação, isso está deixando um buraco. Até fazer o concurso e o policial ser formado, mas quando ele entra... Eles têm que liberar até os oficiais de formação para o combate. Você não vai me dar equilíbrio você me colocando isso. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos um efetivo em Niterói... Há uma deficiência. Há uma deficiência. Não, é porque não há uma mas a deficiência não de é longo agora. prazo Sim, é longo prazo. Eu concordo com você, há uma então deficiência. Você não vai me dar equilíbrio. Não há. É uma política de longo prazo. Eles querem equilibrar. Não, olha só, eu posso falar a Baixada Fluminense que eu tô Nós conhecendo. tínhamos Há uma falta de 1.250 policiais. homens. Nós tínhamos 1.250 homens em Niterói há uns 8 ou 10 anos atrás, enquanto a cidade de Niterói era pequena, com a população menor, e Maricá, população menor. Acontece, a população cresceu e hoje nós temos quanto? 850 homens. Desses 850 tem um dando segurança a deputado, tem um dando segurança a desembargador, tem outro dando segurança não sei quem, e outros na burocracia interna. E aí? Há uma deficiência enorme de policiais em povo Niterói, na rua. na Baixada Fluminense. E aí, o que o povo suscita é o seguinte: ótimo, estamos em excepcionalidade, o exército está na rua, maravilha. Estamos em paz com isso? Nem com isso estamos em paz. Imagina quando acabar os jogos. Porque assim, quando se fala em legado, não é só o legado das obras e tal, é de toda a estrutura que você pode usufruir. Por exemplo, você falou da Eco 92. Um dos melhores legados que existiu depois da Eco 92 foi a telefonia móvel. A primeira cidade no país a ter celular foi o Rio de Janeiro, por causa da Eco 92, porque tinha que se dar estrutura,
para os conferencistas internacionais, para a imprensa internacional. A mobilidade de telefonia tinha que ser implantada no país por causa de um cenário internacional que já existia. Então, assim, qual o legado que vai vir das Olimpíadas? Melhoria nessas obras aí? Pelo amor de Deus. Eu não vejo nenhuma obra feita Quando agora ele no citou- poste da ponte Rio Quando ele Niterói. citou o mergulhão, eu não Segurança. passei pelo mergulhão, mas minha filha disse que ficou muito bom. Agora, a sensação de liberdade quando você chega na Praça 15 é uma coisa de louco. É uma sensação de liberdade Nelson, realmente. você trocou uma via Agora- expressa que ligava ponto a ponto por uma via que passa por toda a cidade, pulverizando e prejudicando o trânsito inteiro. A engenharia de tráfego hoje, aliás, os engenheiros de tráfego hoje são extremamente demandados, porque não existe. Você acha que o trânsito melhorou no Rio? Piorou, Nelson. Hoje a pessoa passa pelo centro inteiro, por Mas, todos Gustavo, os eu bairros. acho que tem que só que aguardar um pouco nessa parte. Hoje tá muito ruim no centro. Mas depois que liberar, vamos aguardar. Depois que liberar os dois lados do O que eu quero dizer é o do seguinte, túnel, não há uma via mas há uma expressa. via expressa que é o túnel, Não, com eles 3 não- faixas não- agora. não trocar. Eu acho assim, discordando um pouco com você, eu sou um crítico, porque eu sofro com engarrafamento no trânsito no Rio, para chegar é ruim. Mas depois que desatar o nó dessas obras, nós vamos aguardar, porque foram 2 anos de caos. Zenóbio, A falta tendência é engenharia melhorar. de tráfego, é igual Não, Niterói. com certeza, Sabe o que falta engenharia acontece de em tráfego. Niterói? Aumentou o número de Em carros. Niterói, você para chegar transporte de massa, da transporte de região massa. central para a Fala aí, região Zé Carlos. oceânica, você tem que atravessar todos Não, os bairros. eu Isso não estive existe. semana passada no Rio de Janeiro, realmente tá um caos aquilo lá. Rio de Janeiro, não sei o que ele fez lá. Você para chegar na rodoviária Novo Rio, sair daqui e na rodoviária Novo Rio, tu dá uma volta. Vai na Leopoldina para entrar na rodoviária Novo Rio, que não tem mais. Tem mais ligação direta. Não tem pra- ligação mais Não. direta. Ele fez uma bagunça no Rio. Não. Você dizer que isso vai melhorar lá no futuro, eu não vejo nenhuma melhora. Que você para chegar, sair daqui, chegar na rodoviária Novo Porque Rio, não há uma vai a via de ligação Leopoldina direta, pra exatamente. voltar. Eu, que assim, isso? eu quero É um só absurdo, aguardar a existe. liberação. Eu quero só Não aguardar a existe liberação dessas vias todas, porque hoje nós estamos vivenciando ali algumas questões que estão contingenciadas. Então, assim, para eu dar uma opinião melhor, quais liberações das obras está melhorando. Então vamos aguardar o fluir da Zona Oeste. Tem lá algumas coisas muito importantes que vão ser feitas. Então eu acho que vai melhorar. Vão existir legados importantes. O problema são os desvios que estão Igual a começando a vir à ciclovia, tona. igual a ciclovia A Niemeyer. ciclovia é um absurdo. Aquilo ali foi um absurdo. Mas né? é o quilate das obras que Não, estão sendo absurdo, feitas. né? Esse é o legado. Aí que é tá a sendo qualidade, deixado pro a qualidade cidadão. das obras. Não só Não, a eu qualidade, só quero- não. O projeto, sim, não é só Sinto execução muito- e qualidade material, sinto não. muito, mas Projetos horrorosos. Sinto muito, mas chegamos ao final do programa. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, que nós falamos da beleza e talvez de alguns problemas, o Zenóbio também vai esperar, eu também quero esperar isso, não vou entrar no desespero. Eu fui uma pessoa que critiquei a Alameda quando fizeram aquelas vias ali, e hoje eu acho que a Alameda está mais humanizada, apesar daquelas pistas não ter um sentido fácil para você E que passar. vem um transporte de massa ali adequado, porque o ônibus também já foi, né? Agora, eu só quero dizer o seguinte, para terminar, e vocês não vão me responder, só para o ouvinte ficar maquinando. Por que as obras só acontecem na época de uma festividade dessa? Não é isso? Celular foi na época da Eco, né? E hoje... Graças à Eco 92. graças à Eco. E hoje? Por que só nesse momento? Será que é dispensa de licitação, Nelson? Meu amigo Zenó, obrigado aqui pela sua É participação. um foi muito enorme importante. prazer estar com essa família aqui na Rádio Fluminense. Eu quero, assim, deixar meu abraço para a comunidade livre, para nossos amigos, e pedir a você... Só falar o horário do evento lá, que você já falou... 19 horas hoje na Igreja Batista do Calvário, Aquela da 25 anos subidinha da Alameda? na subida da Alameda, 25 anos do Play. Agora eu não posso deixar de falar, Todos eu quero que você convidados. venha me chamar aqui para debater as obras da região oceânica, porque eu não aguento mais ficar no engarrafamento. Região oceânica tá um caos. Ninguém manda você morar no local de elite. Vem morar aqui no Engar, vem morar aqui no centro, não tem problema. Né? Vai morar lá na, como é que é? Na região oceânica, pô, lá é de elite. Usufruir Lá daquelas foi praias criado pra elite, maravilhosas, é não é? isso, tá, deixa pra lá. Tá deixa tudo isso pra asfaltado frente. lá, tá Não bonitinho. tô nem aí pro que você tá dizendo. Sofra você tá lá em cima. Bom, Gustavo, obrigado pela sua participação. Nelson, eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui presente, participando desses debates, ajudando as pessoas a ter mais informações, a formar cidadãos conscientes, porque é assim que nós vamos construir um país melhor. Colaboração de todos e perseverança. Temos que ter fé nesse país. Esse país promete muito ainda, Nelson, porque se resistiu a tanta corrupção, imagina o que a gente pode fazer sem esses ladrões Bom, assaltando. vocês são jovens, vocês vão ter que lutar muito. Zé Carlos. Um grande abraço, Nelson, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Duduzão, aquele abraço, até o próximo sábado. Aquele abraço, até a próxima, Nelson. Um bom final de semana a todos. Mandando um abraço ali pro João de Deus, né? O João Marcelo, né? João de Deus, João de Deus, aquele abraço, né?
Nossos microfones ficam abertos, aquelas pessoas que gostaram ou não gostaram do tema e que querem falar alguma coisa, nossos microfones estão abertos. Aí no próximo sábado estaremos aqui, né? E nós estamos aí tentando, mais uma vez, ver se a gente tem uma entrevista com o juiz eleitoral para a gente falar sobre a campanha, né? Essa regulamentação de campanha na rua. Já temos aí pelos noticiários, nós temos campeões de infração na propaganda eleitoral em Niterói. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.